Ao longo dos últimos anos, em especial após a pandemia, vimos um aumento vertiginoso na quantidade de nômades digitais, viajando o mundo afora. Esses nômades digitais, pessoas que desbravam o mundo, e trabalham enquanto estão em movimento, acabam enfrentando muitos desafios e um dos desafios é no cuidado à saúde, seja saúde física como saúde mental. Há pesquisas realizadas aí ao longo dos dois últimos anos mostrando que quase um quarto desses nômades digitais apresentam problemas relacionados ali à solidão, à ansiedade, enfim, à saúde mental, além de problemas também relacionados a como cuidar da saúde física. Bem-vindos a mais um episódio do Trianon Cast, o podcast da Clínica Trianon que tem um ser humano como especialidade. Cá estou mais uma vez com vocês, Daniel Cavalcante, médico, psiquiatra, diretor, cofundador aqui da Clínica Trianon, para trazer para vocês mais conteúdo aí com profundidade, saindo ali da rasidão das redes sociais, sempre comprometidos aí com a saúde de vocês, com informação de qualidade em saúde. E estamos iniciando hoje mais uma temporada do Trianon Cast, dessa vez com novidades. Nessa nova temporada do Trianon Cast, nós vamos trazer aqui não apenas a presença dos nossos profissionais de excelência do time Trianon, mas também a presença ilustre de pessoas que são especiais para a clínica, sejam por serem pacientes, sejam por ser pessoas ali que contribuem para a jornada aqui da clínica, para o funcionamento da clínica, enfim, pessoas com experiências, com vivências aí interessantes dentro da temática central aqui do nosso podcast, que é saúde. E hoje estamos aqui com um convidado super especial. Estou aqui na presença do Anderson Dias, também conhecido aí como @196sonhos, O Anderson ganhou notoriedade ao longo dos últimos anos ao se tornar o primeiro brasileiro a visitar todos os países do mundo. Mais precisamente, o Anderson visitou 196 países, Realizou aí 196 sonhos nessa empreitada dele. E após a conquista dessa empreitada, vem inspirando aí muitas pessoas, muitos jovens, não apenas aí dentro da temática de saúde, dentro da temática de nomadismo digital, mas também dentro da temática de crescimento pessoal. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa aqui muito interessante, muito produtiva com o Anderson, para a gente abordar aí como que ele, nessas andanças pelo mundo, cuida da saúde dele e, obviamente, a gente vai conversar também sobre outras coisas aqui também, das aventuras dele pelo mundo. Anderson, é bem interessante a gente ter hoje a sua presença, porque eu e a Renata, a gente está voltando de férias, Férias que foram bastante itinerantes, a gente passou por vários destinos aí ao longo das últimas semanas e vez ou outra, durante essas semanas a gente se via com algum problema de saúde. E nos víamos ali em situações que a gente precisava passar numa farmácia, e olha que nós somos médicos, então isso facilita demais pra gente, Eu me vi em algum momento ali fazendo uma receita para mim mesmo, para a Renata, Então eu começo, aqui a nossa conversa, obviamente dando as boas-vindas, E perguntando para você como que você, lá durante a jornada dos 196 países, cuidava disso, cuidava para que a sua saúde, tanto física como mental, estivesse em dia. Muito obrigado pelo convite, Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Primeiro, parabenizar, por essa nova empreitada, e estar aqui disponibilizando conteúdo gratuito para as pessoas, conteúdo mais profundo, saindo da rasidão das redes sociais, como você mesmo falou. Acho interessante como você coloca bem as palavras, fala de uma forma interessante, bonita, eloquente, legal isso aí. Acho que você nasceu para isso também. Tem bons modelos a seguir. Como é que eu cuidava da saúde? Exato, Eu não cuidava, a verdade é essa, eu não cuidava. Foi em quanto tempo que você completou lá a volta ao mundo? Foi em 543 dias, foi um ano e meio. 543 dias rodando pelo mundo, culturas diferentes. Como que você fazia quando você tinha algum problema de saúde durante essa jornada? Bom, eu não cuidava da minha saúde, então teve zero cuidado, eu comia de tudo, fazia de tudo. Eu era gordo, gordo, feio, a pele feia, a pele oleosa. Então o pessoal da dermato, acho que se me visse naquela época ia ficar
até nervosa de ver, comia de tudo, né? Bebia todos os dias. Então, eu cheguei a pesar quase 96 quilos. Então, realmente, né? Se as pessoas me perguntam assim, qual é o seu maior arrependimento na vida? Uhum. E eu falo, o maior arrependimento da minha vida foi não ter começado a cuidar da minha saúde antes. Então, é um arrependimento que não vai voltar, mas agora, no presente, eu consigo cuidar da saúde. Então, não tinha muita precaução naquela época, não. Depois, sim. Aí, hoje, eu cuido da minha saúde. No final dos 543 dias, você considera que a sua saúde estava melhor ou pior do que no início da jornada? Mas muito pior. Eu tava quase a ponto de infartar. Sim. Tem uma foto minha com o ministro do Turismo do Brasil, na época, em Brasília, que eu tô com uma camisa de botão, que nem essa daqui. E o botão, eu tava quase estourando, né? A pessoa até comentou, vai matar o ministro, se o botão estourar, pega na cabeça do ministro, Porque, de fato, o botão tava quase estourando, tava com uma gigante, parecia um sapo cururu. É um negócio assim, horrível, entendeu? Sim. Então, o que eu indico para as pessoas, e eu era obeso, né? Eu posso falar para você que tem que tomar vergonha na cara, deixar de safadeza e começar a fazer exercício físico e a comer saudável. É isso. E durante os 543 dias, eu imagino que você tenha passado por algum perrengue, né, relacionado à saúde. Lembra de um ou alguns perrengues aí que chamaram mais a sua atenção do ponto de vista de passar mal, precisar de uma assistência, se ver ali meio que desamparado nesse sentido? Não teve nenhuma situação que eu passei mal, não. Máximo uma caganeirazinha na Índia. Mas assim, passar mal mesmo, graças a Deus, não. Sim. Eu acho que a janela foi perfeita, né? Esse 1 ano e meio ali, eu podia errar tudo que eu pudesse errar, estragar tudo que eu pudesse estragar. Mas se fosse mais 1 ano e meio, aí sim, aí poderia acontecer algo. Mas passar mal mesmo, não. Um sortudo, hein? Um Privilegiado, hein? Tá comendo assim comidas diferentes, né? Mudando de fuso o tempo todo, né? Eu até falei uma vez, cara, eu não fiquei doente, velho. 196 países. Eu tenho uma gripe, uma coisinha, uma dorzinha de cabeça, mas nada de doença, de ter que ir para o hospital, não, graças a Deus. De estar dormindo, às vezes, em lugares extremamente inóspitos, né? Insalubres, né? Às vezes até de não ter lugar para dormir, né? Dormir no chão, em Barcelona, na rua, quando dormir. Impressionante realmente não ter passado assim por um perrengue de saúde maior, né? Inclusive, pessoal, o Anderson não apenas foi, né, o primeiro brasileiro a visitar todos os países do mundo, como foi um dos homens mais rápidos a conquistar tal feito, né? O ser humano mais rápido da história a visitar todos os países do mundo e o único a conseguir visitar todos os países do mundo sem voltar para casa. Deixou muita gente com vontade de fazer a mesma coisa, né? Inspira ainda muita gente a seguir esse caminho do nomadismo digital e eu imagino que você conheça muitos nômades digitais, né, Anderson? Sim. Conhece inclusive pessoas que conquistaram também feitos semelhantes ao seu, né, Sim. de dar uma volta completa ao mundo. Como que você avalia, né, o comportamento desses indivíduos em relação aos cuidados de saúde? Eu acho que nenhum cuida de saúde, não. É tudo gordo, safado. É sério, é verdade. A verdade é essa. Eles não se cuidam. É difícil você estar viajando, você cuidar da sua saúde. Por exemplo, eu tô na casa do Robson agora, né? Que é o Nego Vai Longe. Inclusive, ele visitou agora todos os países do mundo, né? Foi o meu aluno, eu ensinei para ele e ele conseguiu quebrar esse recorde. Inclusive, a gente vai fazer uma viagem junto agora em novembro. E a gente vai fazer a viagem de trem mais longa da história, que é de Portugal a Singapura de trem. Então, vai dar acho que vai dar mais de 20 mil quilômetros de trem, 40 dias de viagem. Recomendo que vocês possam acompanhar aí. Mas em relação a todos os nômades que eu conheço, eles realmente são... agora não cuidam da saúde, entendeu? É inclusive um nicho, né, para se trabalhar, porque... Geralmente tá comendo comida de outro país, toda hora comendo sem pudor. Come aqui, prova aqui, não tem nenhum tipo de restrição ou nenhum tipo de... conscientização. Hoje, eu me considero, de todas as pessoas que eu conheço, a pessoa mais consciente, mais disciplinada. E mesmo assim, eu não consigo ter o shape dos meus sonhos, eu não consigo ter a disciplina que eu tenho, mas já é muito maior do que antigamente e eu tenho resultados muito maiores do que eu tinha antes, sabe? Porque eu coloquei a saúde como prioridade na minha vida. É a prioridade. Então,
Se eu vou provar uma comida diferente, tudo bem, eu vou provar. Mas sabendo que as próximas refeições dos próximos 3 ou 4 dias vão ser refeições saudáveis, entendeu? Eu não me privo de provar a comida, até porque eu já provei todas, né? Então, pra mim é até um pouco mais fácil. Ah, eu já sei como é, já provei. Por mais que dá o desejo de comer. A gente tem uma parte do nosso cérebro que se chama CPF, córtex pré-frontal. Essa parte do nosso cérebro, eu invertendo os papéis aqui, né? Eu tô admirado aqui, inclusive. Essa parte do nosso cérebro é responsável pela decisão de impulso. Então, quando a gente fala assim, não quero esse brigadeiro hoje, não quero comer essa lasanha hoje, a gente tá, inclusive, fortalecendo essa parte do cérebro. E cada vez que a gente diz não a um doce, a um brigadeiro, a gente fica cada vez mais forte, né? A gente consegue... Então, por incrível que pareça, a gente consegue sim exercitar o nosso cérebro a tomar cada vez mais decisões corretas. E agora você, como doutor, você pode... Né? Já tava na expectativa aqui de carimbar. Tá carimbado, tá, pessoal? Então tá carimbado, realmente faz sentido, tá? O córtex pré-frontal é a área do cérebro responsável ali pela regulação dos nossos impulsos, né? Incluindo impulsos alimentares. E é perfeitamente possível de, com o tempo, né? E gradualmente você ir meio que treinando, né, essa região do cérebro para que você se torne cada vez mais controlado, cada vez mais moderado. Né, foi engraçado agora quando eu fiz. A gente tem uma parte do nosso cérebro ali, arregalou os olhos, mas tá pensando o quê? Tô vendo que você tá bem assessorado, né? Daqui a pouco a gente chega nesse assunto aí, né? E quem tá te assessorando aí, né? Conhecimento liberta, salva. E aí, Anderson, você falou, né, que você foi safado, né, usando as suas palavras aí, né, durante a jornada de volta ao mundo em relação aos cuidados de saúde. Foi um privilegiado, né, de não ter passado por nenhum perrengue, mas poderia ter passado, né, sim, com certeza. Com essa falta de cuidado. E a partir de que momento que deu o estalo ali de você começar a cuidar da sua saúde? Quando eu terminei a volta ao mundo, 96 quilos, aí teve a pandemia e aí eu comecei a entrar numa crise de ansiedade muito grande. Foi em que ano mesmo você terminou? Eu terminei em 2019, a pandemia em 2020. E aí, através dessa... Já no final da viagem, eu já tava chegando no restaurante, eu não pedia um prato. Eu pedia 2. 2 pratos. E não sei o que. Era cerveja. Então, eu já comecei a ver... Eu nunca tive isso. E aí, no final da viagem, eu comecei a ver que eu tava descontando a ansiedade na comida. A minha sorte é que eu não tenho paladar infantil. Porque se eu tivesse, eu acho que eu teria me lascado mais ainda. Então, eu comia comida mesmo. Comida de panela. Mas comia muito. Entendeu? Então, até o meu personal fala, rapaz, tu consegue comer o que eu não consigo. Se tu treinar direito, forte, tu vai ficar grande. Porque eu consigo comer bem e limpo, entendeu? Uhum. Aí, eu comecei a usar vape. Aí é algo que os viajantes usam muito, né? Ou fumam, ou usam vape, esse tipo de coisa. E aí, durante a pandemia, eu comecei a usar muito vape. A febre do vape era aquele Ju, sabe, o Juzinho? Sim. E fumava o vape. Pendrive. E aí eu comecei a ver que eu estava condicionando o meu cérebro a ter uma dopamina muito rápida, um prazer rápido, sabe? Eu lembro que uma vez o Dr. Drauzio Varela, grande Drauzio Varela, ele falou algo que me marcou muito. Ele falou o seguinte: a droga mais estúpida que o ser humano pode consumir é a nicotina. Porque é uma droga que dura apenas segundos. São poucos segundos e você precisa de novo. É os segundos. E aí vem o crack, né? Que são segundos também. E depois a nicotina. A gente vê tantas pessoas usando a nicotina de uma forma assim, aberta, né? E aquele momento que eu me peguei, foi aí que deu estralo. Quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era pegar o vape. O primeiro do dia, né? Até aquela sensação que demorava até 1 minuto, se brincar. E eu comecei a ver que eu tava me condicionando a felicidade a isso. Eu tava ansioso e tal. E aí eu preciso parar de usar o vape. E aí eu comecei a parar de usar o vape. E aí eu comecei a tentar reduzir um pouco minha alimentação, mas eu nunca conseguia ir pra frente. Mas, quando eu fui pra Portugal, primeira vez eu conheci um cara chamado Francisco Gabineschi, que hoje é meu personal trainer, meu amigo, enfim, meu professor. E esse cara ele me falou uma coisa que fez muito sentido, que nenhum outro personal trainer tinha falado da minha vida e ninguém tinha falado. Ele falou o seguinte: você precisa perder peso. Mas eu já tentei. Não, mas é o seguinte: pra você perder peso, você não vai fazer nenhuma dieta restritiva, você não vai fazer nada do tipo. Inclusive, eu cheguei até a tomar um Ozempic antes, na pandemia, pra ver se eu conseguia, e não conseguia. O Ozempic era Vivance, e vai, não vai, e não conseguia, cara. Não conseguia. Era efeito sanfona total, e voltava. Mas aí o Chiquinho chegou e falou o seguinte: olha, toda vez que você for comer, fazer uma refeição,
Você vai parar e você vai escolher a melhor, você vai fazer a melhor escolha. Mas como assim? Ele explicou, olha, se você chega numa pizzaria, você tá com seus amigos, você vai ter uma pizza e você vai ter um hambúrguer. Ou uma pizza de calabresa, ou uma pizza de só queijo. Qual é a melhor escolha? Só o queijo. Queijo e calabresa, você vai botar um embutido no meio. A pizza e o hambúrguer, você vai no hambúrguer, porque tem mais proteína, pão e tal. E aí eu comecei a pensar. E aí falou, isso serve pra tudo na sua vida. Uma padaria, um restaurante, um hambúrguer, um supermercado. Só faz isso. E continuou treinando. E aí eu comecei. Em vez da pizza, o hambúrguer. Em vez da picanha gorda, a salada com frango. E eu comecei a fazer as melhores escolhas e eu comecei a ver o impacto no meu corpo sem sofrer. Sem aquela coisa de só salada cetogênica, essa loucura que muita gente faz por aí, que pode dar certo para uns. Mas para mim eu comecei a ver um resultado a longo prazo. Eu comecei a entender que o jogo desse negócio é a longo prazo, não é a curto prazo. E quanto mais de longo prazo você se mantém no foco, né, na disciplina, por mais você vai conseguir se manter mais seguro. Então foi aí, o estalo veio quando eu parei de usar o vape e depois com uma influência externa de uma pessoa que eu não conhecia e hoje se tornou um dos meus melhores amigos. Não, isso é muito interessante, Anderson. Inclusive, se a gente pegar o contexto de que hoje, né, você é uma pessoa bem-sucedida, né, tem uma condição financeira melhor, né, viaja bastante ainda, então tem acesso até mais fácil a restaurantes melhores, né, experiências gastronômicas melhores Sim. também, né? E ainda assim, né, consegue, pelo que você está falando, né, manter essa alimentação saudável, né? Sim. A gente se depara, né, o tempo todo aqui na nossa rotina, né, em São Paulo, aqui no Brasil, né, com pessoas que têm uma rotina de bem menos exposição do que você tem, né, de bem menos novidades do que você tem, e ainda assim lutam pra caramba para conseguir essa disciplina, para conseguir essa qualidade alimentar que você tem. Né? Sim. Eu não gosto muito de ir pro extremo, não, sabe? Mas porque o pessoal fala muito, porque tem gente que tem depressão e tal, não sei o que. Eu entendo, até porque você trabalha com a saúde mental, realmente. Por exemplo, as pessoas falam, eu sou obeso porque eu tenho um negócio da tireoide. Tudo bem, né? Tem pessoas realmente que têm uma dificuldade maior e tal. Mas, estatisticamente, a maioria das pessoas não tem esse problema da tireoide. Estatisticamente, a maioria das pessoas consegue ter uma rotina muito mais regrada do que a minha. Eu não tô falando aqui das pessoas de classe D e E que não sabem nem o que vai comer amanhã. Não tô falando desse povo. Tô falando das pessoas que têm uma condição social, que têm uma infraestrutura, que têm uma educação, mas é preguiçoso. O povo é preguiçoso, entendeu? E eu sou revoltado com isso. E agora o pessoal fala assim, você só conseguiu porque você tem dinheiro. Balela. Eu consegui antes de fazer dinheiro. Quando eu estava em Portugal, não tinha a grana que eu tenho hoje, entendeu? Então, foi muito mais. Outra coisa, falando para pessoas de condições normais, onde é que é caro você comer arroz e galinha e salada? Onde é que é caro isso? Entendeu? Para uma pessoa que mora numa comunidade que não tem o que comer amanhã, tudo bem. Mas é vagabundagem, é safadeza, é preguiça, sabe? E eu gosto de usar essas palavras para chocar mesmo. Porque você precisa tomar vergonha. E a pessoa que tá escutando agora, não sei qual é a câmera que tá, a pessoa que tá escutando agora, a pessoa tem que saber que tem que ter vergonha na cara. E que eu tô certo, e que dói quando eu falo. Porque é vergonha na cara mesmo, entendeu? Porque se eu consigo, eu tava agora Natal. Depois de Natal eu fui pra Uruguai, depois Salvador, depois eu vim pra cá. E toda semana eu treinei pelo menos 5 vezes, cara. Não foi nem 4, foi 5 vezes, sabe? Se eu com essa rotina consigo, por que a pessoa não consegue? Mas é caro a academia. É melhor ainda se você viaja muito, porque você vai na academia, faz o day test, teste de graça, teste de graça 2, você nem gasta academia. Eu faço isso muitas vezes. Eu tô na França, em Lyon, aí testo uma, não gasto. Testo outra, não gasto. Às vezes tem uns que é 3 dias de teste. Você vai pegando os testes, não paga academia. Então as pessoas, elas querem usar uma desculpa para não ter uma alimentação saudável. É que nem o francês, né? Você chega na França e fala, por que você não toma banho? Porque é ruim pra pele. Aí ele tá falando isso com cigarro e com a taça de vinho. Pô, mas cigarro e vinho é ruim pra pele. Mas é diferente. Não é diferente não, pô, entendeu? Então as pessoas têm que parar de ser hipócritas, começar a ter consciência e dizer assim, não, realmente, eu tô sendo negligente com a minha saúde. Realmente, Anderson tá falando isso, realmente dói, mas ele tá certo, eu vou começar a me cuidar. E não é o extremo. Não é amanhã começar a comer sua salada. Não é assim que funciona. É ir mudando aos pouquinhos. Essa é a melhor forma e tem que ser o quê? Um estilo de vida.
Não pode, isso tem que ter que é para sempre. Academia é para sempre, comer saudável é para sempre. E aí, óbvio que você não vai deixar de. Vocês que gostam de vinho, né? Eu gosto também, mas tomar um vinho ou comer uma comida gostosa. Óbvio que não, porque isso faz parte, inclusive, da saúde mental, né? Quando a gente. Até você fala muito sobre isso, né? Quando você se priva demais, você aumenta o nível de cortisol e aí você fica naquele estresse, você termina dando um efeito reverso, porque com o aumento de cortisol, a sua testosterona baixa, principalmente você que é homem, você não consegue produzir, fazer a queima de gordura e aí você, né, entra nesse loop infinito. Carimbado. O Anderson, pessoal, atualmente mora em Portugal, já faz alguns anos, né, Anderson? Tem base lá em Portugal, né? E a partir de lá, né, faz as viagens, né? Tá numa temporada aqui no Brasil. Comparando, Anderson, o estilo de vida do europeu com o estilo de vida aqui do brasileiro, né? Você conhece já muita gente lá na Europa, né? Tanto os brasileiros como os estrangeiros, né? Você vê ali alguma diferença em relação aos cuidados em saúde? Sim, muito boa pergunta, hein? Você tem sempre boas perguntas, né? O europeu fuma muito, né? Desde novo, desde pequeno. A gente não vê esse costume no brasileiro. 16, 18 anos de idade com um cigarro branco na boca. Isso é realmente... A gente vê brasileiro fumando, vê. Mas geralmente, quando bebe... O europeu não. É um hábito de fumar. Tanto que... Por isso que a população lá tá indo embora, né? Os velhinhos estão tudo... Estão tudo se embora dos 80. Chega aos 80 não, meu. É impressionante. Outra coisa é a questão da bebida, né? A gente sabe... Existem mitos... que o vinho é bom pro coração. Que não sei o quê. O álcool nunca foi nada bom. O álcool não é algo bom, entendeu? Não existe nada, você pode até me corrigir se eu estiver errado, cientificamente provado que o álcool vai te fazer bem para a saúde, né? Então, existem aí teorias e teorias, mas de fato a gente sabe que o álcool não é algo bom. Ainda mais o hábito de beber, é algo pior ainda. Então os europeus, eles têm esse hábito de beber uma taça de vinho no almoço, uma taça de vinho no jantar, e todos os dias ter esse negócio do vinho. E também essa questão do cigarro. Inclusive, aqui no Brasil existem muito mais academias por metro quadrado do que na Europa. Principalmente Portugal. Portugal você não vai ver tantos ginásios, tantas academias. Uhum. Aqui no Brasil você vê muitas academias por metro quadrado. Então eu acho que apesar do Brasil a gente ser subdesenvolvido, né, em relação a vários aspectos, de modo geral, comparando as classes sociais, a classe social daqui que se equipara com a da Europa se cuida muito mais. Inclusive em relação à atividade física, você acha que os brasileiros eles se cuidam mais do que os estrangeiros, vamos dizer assim, de forma mais geral? Ou então a gente fala de europeu. Acho que principalmente academia, entendeu? Academia. O brasileiro vai muito mais à academia do que o europeu. E se a gente falar de saúde mental, Anderson, a gente tem aí estudos... Aí a coisa já inverte, aí já muda. A gente tem, né, algumas pesquisas aí realizadas ao longo dos últimos anos que colocam o Brasil no topo do ranking de ansiedade, né, por exemplo, e também ali entre os países com maior incidência de depressão, tá? Você, né, com toda essa vivência que você tem, né, fora do Brasil, qual que é a sua percepção em relação à saúde mental, né? Se a gente considerar, por exemplo, a ansiedade para começo de conversa. Eu acho que essa pesquisa está bem correta, porque isso a gente consegue ver, primeira coisa, em relação à classe social, né? O brasileiro está trabalhando hoje para poder comer amanhã. Eu vivi isso na minha família, sabe? A angústia do dinheiro. Meu pai, até hoje meu pai, depois que a gente conseguiu condições financeiras melhores, mesmo assim ainda existe uma ansiedade por dinheiro, sabe? De não ter o que comer, sabe? Por mais que isso seja algo praticamente impossível hoje, e a gente não ter mais o que comer, não só pelas minhas condições financeiras, mas pelo conhecimento que eu tenho de pessoas que jamais iriam me deixar passar fome, mesmo assim existe ainda, né, aquele medo lá do meu pai e da minha mãe. Então eu acho que, primeiro, o brasileiro, a gente tem a gente tem muito mais pobreza e a gente corre muito mais atrás do dinheiro, e essa necessidade de correr atrás do dinheiro, de conseguir as coisas, faz com que a gente seja mais ansioso de fato. A qualidade, quando a gente fala de Europa, de qualidade de vida, a gente não está falando de uma árvore bonita, de um parque, não, ou só disso. A gente está falando de trabalhar menos horas. A gente está falando de receber um salário digno, a gente está falando de saber que vai ter acesso à educação básica, vai ter acesso à infraestrutura, não vai ter problema, por exemplo, de enchente que a gente tem aqui, não vai saber se a casa vai entrar água na casa, ou se alguém vai morrer de choque de que um fio, ou se não vai poder fazer uma viagem, ou se a mãe vai ficar doente, vai ter que ficar na fila de um sabe, para fazer exame.
Então, esses problemas que a gente tem aqui e que causa, de fato, ansiedade, estresse, depressão, eles não têm lá. Então, por isso que lá tem uma qualidade de vida maior. E também a questão do relacionamento, né? Então, existe uma maturidade nos relacionamentos lá muito maior do que aqui no Brasil. Aqui as pessoas levam tudo pro pessoal, aqui as pessoas... Existe essa questão do feminicídio, sabe? Existe essa questão da homofobia, sabe? Então, existem várias coisas aqui ainda que a gente, muitas vezes, nós somos análogos a orangotangos, algumas vezes, sabe? A gente viu agora no debate de prefeitura um cidadão metendo a cadeira no outro. Uhum. Isso, pra mim, é um macaco, né? É ser análogo ao macaco, entendeu? É o macaco que vai pra cima de outra pessoa. É o cachorro que vai morder porque você pisou no rabo, sabe? Análogo ao animal, de modo geral, sabe? E lá existe uma inteligência emocional maior. Óbvio que acontece, como em qualquer lugar do mundo, né? Brutalidades, né? Tragédias, mas em números por pessoa, né? Acho que aqui, de fato, a gente vê isso. Eu achei sensacional essa sua leitura, eu concordo, eu acho que é uma leitura realmente bastante inteligente, né, desse cenário, dessa comparação de cenários, de ambientes. Eu sempre gosto de pontuar, né, que a incerteza é uma das principais sementes para a ansiedade, e aqui no Brasil a gente vive muito nesse clima de incertezas, né? Esse clima de essa luta pela sobrevivência, né? Então, mesmo se a gente pega classes mais favorecidas aqui, então tem incertezas do ponto de vista político, tem incertezas do ponto de vista econômico, as coisas mudam assim muito rapidamente aqui no Brasil, né? E tem toda uma cultura, né, também que é arraigada no brasileiro, né, relacionada à ascensão social, né, relacionada a buscar parecer mais, querer mais. Eu acho que esses são ingredientes que contribuem bastante para essa maior ansiedade que a gente vê nos brasileiros. 100%, concordo 100%, é isso mesmo. E aí, durante a viagem, né, você comentou que lá no final dos 500 e tantos dias, você se viu mais ansioso e que isso, inclusive, impactou seu apetite, né? A ponto de você se ver comendo mais, né? Eu imagino que em outros momentos também você tenha passado, né, por momentos de maior tensão emocional, de maior ansiedade. Como que você lidava com essa questão da ansiedade durante a jornada lá? De fato, a primeira volta ao mundo que eu dei, eu era muito mais ansioso. Vamos lá, os 3 primeiros meses foi tranquilo, aí depois começou a ansiedade, porque você comendo mal e tudo, né? Os fatores físicos causam fatores mentais, né? O que eu fazia era o seguinte: quando a coisa apertava mesmo, eu pensava, meu irmão, eu vim do nada, eu não tinha nada, não tenho nada a perder, sabe? O que é que pior pode acontecer? Eu vou morrer? Não, então eu faço. Então tá tranquilo, entendeu? Porque eu sempre pensava assim, quero 196 países, quero quebrar o recorde, quero ser o primeiro, quero. Sempre fui muito ambicioso, mas eu sempre pensava, meu irmão, um dia desse eu tava vendendo capinha de celular, se eu fizer 100 países já vou ser vencedor pra caramba, sabe? Eu sempre pensava nisso. E era isso que me fazia ter tranquilidade. Eu não usava nenhuma técnica. Hoje sim, hoje a gente usa técnica. Hoje, com conhecimento, eu estudo. E uma das formas que eu aprendo não é só lendo ou em podcast, é conversando e fazendo as perguntas corretas para as pessoas. Sócrates desenvolveu uma teoria chamada maêutica. E depois que eu entendi o que é a maêutica, a minha vida mudou completamente. Porque agora, quando eu tenho intencionalidade nas perguntas, eu consigo ter as respostas corretas. Isso faz com que você acelere o processo de aprendizado e, com conhecimento, você consegue ser menos ansioso. Então, se eu pudesse até dar uma dica para as pessoas que estão escutando, assistindo a gente, busque o conhecimento. Busque o conhecimento do tipo, olha que loucura, né? Eu recebo direto no meu direct mensagem assim, eu estou na Polônia, estou com medo de ir para a Lituânia, você acha que é seguro? Estou ansioso, não sei o que fazer, preciso visitar alguém. E aí é falta de conhecimento, né? Por causa da guerra e tal, esse tipo de coisa. Se o cara vai buscar conhecimento, esse cara tá buscando conhecimento porque tá me perguntando, né? Mas você vê que antes de ele me perguntar, o cara tá ansioso. Não tá acontecendo nada ali. É zero perigo. É mais fácil você ser morto em São Paulo, no Rio de Janeiro, do que você ser morto na Polônia e na Lituânia, entendeu? Se Putin for atacar alguém, ele vai atacar ali, né? Vai começar pela Ucrânia, já tá atacando a Ucrânia, mas assim, ele vai começar da direita para esquerda, da direita para esquerda, até chegar onde a cidade que eu tava no leste da Polônia. Então, assim, esse conhecimento, que para mim pode parecer óbvio, mas pro cara não é bizarro. Por exemplo, agora eu voltei da Rússia, 1 mês e meio atrás. As pessoas, você tá na Rússia?
Cara, Moscou, cidade muito, muito segura. É que nem Nova York. Então, pra alguém atacar Nova York, o negócio tem que estar sério. E pra chegar nesse nível, você já vai ter saído de lá. Você já vai ter entendido que o negócio tá sério. Sabe? Então, eu buscava o conhecimento durante a viagem, seja de um país, seja de um voo. Será que alguém já foi nesse país recentemente? Foi. Aconteceu alguma coisa? Não. Então é o seguinte: se eu for acontecer, é porque estava na estatística de acontecer. Mas a probabilidade é que não aconteça. Fui entregue no Afeganistão. Você vai entrar num país, zona de guerra, você fica ansioso, né? Imagina você entrar no Afeganistão. E aí eu fui pesquisar. Aí eu vi que nos últimos 3 anos, apenas 4 turistas tinham sido sequestrados naquela região. Pô, 4 turistas, podia ser o quinto? Poderia, naquela mesma região, poderia. Mas quantas pessoas foram assaltadas na Avenida Paulista nos últimos 3 dias? Eu garanto que foi muito mais do que 4. Entendeu? Então você começa a comparar, se for eu, vai ser ou aqui ou no Brasil, em qualquer lugar. E aí é óbvio, por exemplo, no Iêmen, entrando lá por um lado, tava rolando muita bomba, de fato. Gaza, tá rolando bomba. Não vou entrar na Palestina por Gaza, eu entrei pra Cisjordânia. Então você vai, né, diminuindo a ansiedade de acordo com esse conhecimento. Sensacional, Anderson. Inclusive, eu acho que cabe um contexto aqui para o pessoal, que você até já mencionou rapidamente, o Anderson, ele vem de baixo, né? O Anderson, ele vendia, antes da empreitada aí da Volta ao Mundo, vendia capinhas de celular, né? Entrava em ônibus lotados ali, lá no Recife, vendendo capinhas de celular, juntou, né, a primeira graninha ali para começar a viagem, nem tinha grana para a viagem completa, É. né? Juntou ali a primeira graninha ali para começar a viagem, e hoje, né, ascendeu socioeconômico e culturalmente. E aí vem a minha pergunta para você agora, né? Nesse novo status, como que você avalia, né, a questão da ansiedade, a questão emocional, comparando com o Anderson lá, né, que vendia capinha de celular? Você hoje, né, se considera menos vulnerável a esses problemas emocionais, mais vulnerável? Eu acho que ansiedade a gente sempre vai ter. A pessoa que se ser 0% ansiosa, ela tá morta. Pode jogar a terra, enterrar e acabou-se, né? É praticamente impossível. Até o monge que tá lá no templo, ele tem aquela ansiedadezinha e eu vou te falar até sobre o que é a ansiedade do monge. Quando você vai meditar, isso aqui é loucura. Eu nunca vi alguém falar assim em nenhum lugar no mundo. Olha que interessante. Quando você vai meditar e você, de fato, entra na meditação, não é meditar, ficar sem fazer nada. É você entrar dentro da sua consciência. Meditar com tempo. Meditar com Uhum. técnica e saber que você vai começar. E você vai começar meio que abrir os portais. Você começa a respirar, depois a sua respiração começa a ficar normal, você não percebe mais que está respirando, você começa a focar em luzes, em coisas dentro do seu cérebro, da sua mente, ou o que quer que você queira chamar, e aí chega uma hora que começa a ficar gostoso, começa a ficar viciante. Que é a hora que você não tá nem aí que você vai comer, você não sente fome, você não sente sede, você não sente sono, você não sente nada. É um estágio da meditação muito avançado que requer muita técnica e muita experiência e muita prática para você chegar. Eu consegui chegar nesses estados apenas uma vez na minha vida, quando eu estava no retiro de meditação. Quando você começa, até nisso, a gente sente prazer. E o prazer é algo que gera uma pequena ansiedade. Por quê? Imagina, Imagina que você vai pra uma balada. Você é casado hoje, você já foi solteiro, né? Né, você não já nasceu casado. Quando você foi numa balada e você chegou lá e você viu uma mulher muito bonita, já é aquela ansiedade de você falar com ela, né? Aí você começa a falar com ela e tal, e você vai dar um beijo nela. O coração dispara. É um prazer. E essa mulher tem um corpo escultural, aquela mulher assim, nossa, que mulher. Quando você leva ela pra cama e que você tá prestes a tirar a roupa dela, aquela ansiedade de você já sabe o que vai acontecer, que, que provavelmente vai acontecer, aquela situação lá gostosa, aquela coisa lá. Esse momento é aquele momento que você fica, né, até um pouco assim. Na meditação é a mesma coisa. Porque quando você senta, que você fecha os olhos e que você sabe que você vai chegar nessa técnica de meditação que vai ser gostoso, que vai ser, cara, é legal demais. Você sente aquela ansiedade, vai, vem logo. Entendeu? Então até o monge, ele sabe que ele vai chegar nesse negócio, ele tem aquela ansiedadezinha. Então se um monge tem ansiedade,
qualquer pessoa vai ter, cara. Agora, é aí onde mora o perigo, né? Então, por exemplo, imagina se eu fosse um, um cara que não tem. Um cara mais morto. Eu não ia conseguir visitar todos os países do mundo produzindo conteúdo e, né, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, a ansiedade de chegar, de dar certo, né, de fazer a grana, me fez ter. Hoje, eu consigo usar ela de forma mais inteligente. Então, por exemplo, aqui agora, conversando nesse bate-papo que a gente está tendo, eu estou usando a minha ansiedade para poder estar ativo, para poder não estar com sono, para poder não bocejar, para poder estar prestando atenção. A partir do momento que isso aqui acaba, já consigo dar uma relaxada maior. E isso foi ao longo do tempo, com essa riqueza cultural e de inteligência que eu fui adquirindo. Então, eu acho que a ansiedade, ela é algo positivo, sim, desde que seja usado da maneira consciente e com um propósito final. Sim, exato, né? Tem o lado positivo e o lado negativo da ansiedade, né? E você ilustrou muito bem o quanto que a ansiedade pode ser positiva, né? Então, durante a viagem, né, em vários momentos, eu imagino que a ansiedade meio que te empurrou, né, para E você sabe que teve conteúdos que viralizaram que só consegui fazer pela ansiedade, porque a ansiedade me gerou uma ação impulsiva e que através dessa ação impulsiva fez com que eu produzisse um conteúdo que não estava perfeito, mas pelo time certo, pelo impulso que eu fiz anteriormente, fez com que esse conteúdo, além de ser no time certo, fosse com mais emoção do que seria se eu não estivesse ansioso. E aí essa emoção foi repassada para a audiência engajou, conectou, distribuiu e por causa da ansiedade me fez fazer mais grana. E falando em conteúdo, né, você que é além de nômade digital, além de já ter dado a volta ao mundo, hoje você é um influenciador, né? Um influenciador de categoria maior, digamos assim, tem mais de 1 milhão de seguidores, e quem tem mais de 1 milhão de seguidores tem milhares, centenas, talvez, de haters também, Sim, né? sim. É o cenário, é a realidade da rede Aham. social, né? Eu imagino que os haters, né, com esse seu crescimento nas redes sociais, tenham sido também aí personagens muito relevantes dentro desse contexto de saúde mental, né, Anderson? De não poder falar qualquer coisa, né? De às vezes manifestar uma opinião, né? E acabar sendo massacrado pela crítica, pelos haters, né? Pelas pessoas que te seguem. E é um assunto muito legal, né? Você aproveitar que tu é influenciador aqui, você puxar e depois, então, você é esperto, você é esperto. Ah, é interessante. Quando eu comecei, o primeiro hater, ele falou um negócio que me deixou. Ele falou assim: você está indo rápido demais, você não está conhecendo a cultura do país. Só que eu tinha pra mim o seguinte, meu irmão, eu estava lascado. Eu estava uma empresa de capinha de celular, eu vendi por 130 mil e era todo o meu patrimônio, era 130 mil reais. Eu precisava fazer alguma coisa. Então, assim, eu não tinha outra opção a não ser chamar a atenção fazendo algo histórico. Se eu fosse, eu vou ser influenciador de viagem, vamos conhecer não sei o quê, vamos conhecer não sei o quê, as pessoas não iam me acompanhar. As pessoas acompanham a jornada do herói. Então, eu criei, de fato, uma jornada do herói, onde eu ia fazer algo histórico. Não estava e eu já pensava, depois que eu quebrar o recorde, eu vou revisitar os países de forma mais lenta e aprendendo mais. É a única saída. Você já estava intencional nessa questão da jornada do herói, da Já, narrativa ali já. do. Já porque eu sabia que as pessoas elas precisavam ver alguém de baixo se dando bem, se lascando muito, depois se dando bem. E era tudo real. Uhum. Então, era uma jornada do herói real, É uma jornada sabe? do herói natural, né? Natural, Espontânea. Uhum. espontânea. Então o cara fala, não sei o quê. Eu sabia, meu irmão, o cara tá falando um negócio desse é porque ele queria tá no meu lugar aqui hoje. E tipo, eu já revisitei 60 países dos 196 de novo. Se não for mais, tem que contar depois. E eu fiquei irritado, já xinga, né? Filha da puta, não sei o que, já começa a xingar. E isso começou a ser frequente. Quanto mais você aparece, mais você vai ser criticado. Isso é algo lógico. Eu só vim aprender a lidar com os haters esse ano. Que eu comecei a pensar o seguinte: ah, como é que eu vou ter raiva de uma pessoa que eu não conheço? Não faz sentido. Se eu sou uma pessoa inteligente, se eu busco conhecimento, quero ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem raiva de alguém que ela não conhece, ela está sendo burra. Por quê? Você não sabe quem é a pessoa, você não sabe se a pessoa teve um trauma, se teve um abuso sexual, você não sabe se a pessoa é um borderline, você não sabe se a pessoa é nada. Você não sabe nada da pessoa. Então como é que você vai ter raiva da pessoa? Entendeu? Tipo, você vai ter raiva do copo d'água? Você tá passando o copo d'água caiu. Você vai ter raiva do gato? De um cachorro? Não tem como você ter. São animais, entendeu? Não tô chamando o cara de animal. Mas assim, você não tem como você ter raiva. E aí, como você consegue entender isso,
Qualquer pessoa pode me xingar do que for. Óbvio que impulsivamente a nossa reação é querer provar que eu está errado. Mas aí é onde vem o CPF mais uma vez, né? O córtex pré-frontal. Você vai treinando ele e vai dizer por que você tem que se explicar para uma pessoa que você não conhece. Por que você tem que se provar para uma pessoa que talvez você nunca mais vai se ver, sabe? E esse treino, ele dói, ele demora. É isso que eu ia falar. Demorou para chegar nesse estágio? Demorou e ainda não estou perfeito, né? Eu vou morrer, não vai ser assim, mas é todos os dias. É você pensar. E agora, em relação a falar o que quer, hoje em dia eu tô muito mais, sabe, dane-se, eu não tô mais nem aí, sabe, porque... Nem um filtrozinho, nenhum assunto proibido. Tem filtro porque nós somos seres humanos, né, então a gente precisa ter filtro até para não machucar as pessoas, mas eu entendi que no meu negócio, na minha página, a página é minha, cara. Se você quer falar, eu tô falando aqui sobre vidro, você quer falar sobre madeira, você não vai falar aqui, porque isso aqui é meu. Você vai, abre a sua página sobre madeira e fala sobre madeira. É como se você estivesse na sala da sua casa, né? Exatamente. E as pessoas estão ali sentadas no sofá ouvindo você falar, né? Você vai no Uber, você começa a se pegar atrás lá no Uber com alguém, ou você vomita no Uber, o Uber vai mandar você descer. O carro é do cara, entendeu? Ele não vai Então, assim... hoje eu faço isso, hoje eu entendi, hoje eu assumi o controle da minha vida, das minhas redes sociais, e eu sei exatamente a mensagem que eu quero passar. E não é para todo mundo. Não é. Hoje, por exemplo, no YouTube, eu tento buscar muito o público masculino. A minha comunicação vai ser voltada para o público masculino. Eu vou estar falando coisas que o público masculino querem ver e escutar. No Instagram, já é mais neutra, masculino e feminino. Mas por que isso? Porque eu comecei a ver o Instagram... Olha que interessante isso. Quando eu comecei, o Instagram era uma ferramenta de realização de sonho. Só. Eu não queria ganhar dinheiro com o Instagram. Eu não queria ficar rico com o Instagram. A única coisa que eu queria era ter o meu dinheirinho para pagar minhas viagens e terminar lá os 196 países. Quando eu terminei, eu pensei, ok, eu vou voltar a vender capinha de celular, ou eu vou usar esse Instagram aqui como uma máquina de fazer dinheiro, eu vou usar como trabalho. Como é que eu faço para usar como trabalho? Opa, precisa de estratégia. Opa, precisa de posicionamento. Opa, aí eu comecei a entender que precisa, né, de enxergar como trabalho mesmo. E esse é o mal de muita gente. As pessoas estão nas redes sociais apenas consumindo e usa 4, 6, 8 horas das vidas delas para fazer nada, só para consumir, só para ficar na tela do celular ficando mais burra. E eu comecei a ver que não era assim. Então eu comecei a usar estratégias e técnicas para fazer grana, desenvolvendo soluções que pudessem ser aplicáveis na vida das pessoas. Sendo assim, eu comecei a ser mais intencional. Então tem um time. O nosso time percebeu o quê? Era 60% mulher, 40% homem no Instagram. Dos 60% de mulher, só 20 a 25% eram compradoras. Quando tinha os produtos, 70%, 75% era homem que comprava, mesmo sendo minoria na audiência. Então a gente começou a entender que eu não quero mais falar com mulheres, eu quero falar com homens. Óbvio que se a mulher quiser assistir meu conteúdo e tal, é muito bom, até porque tem muito conteúdo legal. Mas o direcionamento, você não vai vender um sapato masculino para o público feminino, né? Você sabe, o seu terno, você não vai botar numa loja de lingerie para mulher. Da mesma forma é o Instagram. Tem gente que tem a comunicação direcionada. Depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer muito mais grana. Eu comecei a aumentar a qualidade de vida dos meus pais, a minha qualidade de vida e a ver cada vez mais uma perspectiva de futuro para minha família. E minha futura família. Então, deu muito certo. Comecei a ganhar mais hater. Por quê? Porque a pessoa que está assistindo ali, ela não entende muitas vezes que a forma com que eu estou me comunicando é intencional para atrair um determinado público e ela vai ficar com raiva. Porque eu falei, por exemplo, que as mulheres da Rússia são mais bonitas. Aí, claro, o brasileiro, ele gosta do diferente. Ele vai ver ali o vídeo, vai ver uma loira do olho azul, vai ver uma mulher diferente, né? Vai querer clicar no vídeo. Aí a capa é uma coisa, quando chega no vídeo é outra. O famoso clickbait. É importante. Os jornais fazem isso o tempo inteiro na cara de vocês. E a gente não fica... Aí a gente vê jornal, não sei quem foi preso por não sei o que, que você vai olhar, o cara foi detido, não sei quem foi detido, dá a entender que o cara tá atrás das grades, não tá, o cara foi, assinou um negócio e vazou. Então são várias notícias tendenciosas e que eu não julgo os jornais, nem critico os jornais, porque eles precisam fazer isso, porque o ser humano hoje é movido a caos, né? A gente prega muito paz, mas tá consumindo caos. Se o jornal não fizer isso, não vende. Então eu jamais vou criticar os jornais por isso. Mas a gente também precisa fazer isso como criador de conteúdo, para poder atrair a atenção das pessoas, porque senão as pessoas não clicam, sabe? Então,
Eu não sei nem porque a gente chegou nisso, né? O TDAH, agora o TDAH, olha o TDAH. Não, foi isso, né? Eu falei, né, que você é um influenciador com mais de 1 milhão de Ah, sim, foi seguidores, do aí hate, falou foi. dos haters, né? É, Que quem tem mais de 1 milhão de seguidores com certeza tem muitos haters é. também, né? E a gente acabou, né, entrando nessa questão aí do impacto, né, emocional desses haters e tudo mais, né? E aí acabou que, né, a gente chegou nessa aula aí, né, de redes sociais e tudo mais. E aí, né, até fazendo um gancho com isso, o Anderson ele já faz alguns anos, né, mentorias para pessoas que querem entrar nesse mundo digital, né? Então tem contato com muita gente que está iniciando, né, que está meio que tentando vencer também, né, Sim. ganhar rendimentos ali, né, meio que trabalhar com aquilo. Aí eu pergunto para você, na sua percepção, né, acompanhando essas pessoas que estão iniciando, estão tentando vencer ali, né, no mundo digital, com relação ao impacto emocional que esse mundo traz para essas pessoas, você acha que as pessoas agora mais recentemente estão mais protegidas, estão menos vulneráveis a esse impacto do que estavam há 2, 3 anos atrás, já que a gente está mais tempo imerso nesse meio? Eu acho que agora virou, não é mais o futuro, é o presente, né? Uhum. As pessoas estão entendendo que redes sociais, influenciadores, esse tipo de coisa, não é mais em si. Tem que aprender a conviver. Então, existe uma aceitação maior, né, dos influenciadores, né? As pessoas estão conseguindo, inclusive, agora separar o joio do trigo. Quem é fútil, quem não é. Quem é pilantra, picareta, tigrinho e quem tem um conteúdo de valor. Então, as pessoas, por incrível que pareça, já estão tendo esse discernimento, mas ainda existe um bloqueio, um receio muito grande, principalmente os profissionais de saúde, a entrar nesse meio. E isso acontece, primeiramente, que eu vejo, né, que eu conheço muitos profissionais, é pela parte acadêmica. Eu imagino que vocês estudaram muito, vocês estudam muito, né? Tem pessoas que passam 10 anos estudando para depois começar a exercer a profissão. Né? Tem especialidades, né? Neurocientista, neurocirurgião, neuro não sei o quê. Muito tempo estudando para você depois começar a exercer esse tipo de coisa. Então, existe esse lado acadêmico de, eu vou virar um blogueiro? Nossa, eu estudei tanto, teorias, artigos, para ficar na frente da câmera, sabe? E a resposta é isso mesmo, vai ter que virar blogueiro, porque senão o cara que estudou menos que você, que fez só a residência, vai passar na tua frente, cara. Entendeu? É o cara que tem, em vez de estudar ali uma especialização, o cara estudou comunicação, o cara vai ganhar muito mais grana que você, vai ter muito mais conhecimento que você, e vai ter muito mais reconhecimento que você, e vai ter muito mais sucesso que você. Eu costumo dizer, né, que as redes sociais nada mais são do que os canais ali de divulgação, de veiculação, né, do presente, que se comparam, né, ao que antigamente eram as revistinhas ali, né, que as Sim, revistas de bairro, é, né, os jornais, né, as colunas das revistas de sim, circulação, né, sim, que hoje, enfim, é raro a gente ver, né, uma pessoa ali com a revista física na mão, é. né, com um jornalzinho ali, né, na mão. Então, eu acho que é isso, né, a gente aqui na clínica tem muito esse trabalho, né, junto dos profissionais, de abrir mais a cabeça deles, né, e fazer com que eles exatamente, né, comprem essa visão que você compartilhou aqui, né, entendam, né, que o mundo digital faz parte da sociedade atual, né, que é um meio de se conectar com as pessoas agora, né, do presente, e não, enfim, olhar, né, com um olhar Não, pejorativo mas eu vou aqui, falar um negócio né. pra você, tem muito ego. Você sabe. Você Sim, é eu médico, sei, e você... até me coloco também, né, em vários momentos eu me vi também, né, Não, nessa cena você de tá outra cores. pessoa agora. Você tá fazendo podcast, pô, né? Esperava isso. Você já passou todas as barreiras. Mas o que é que acontece? O profissional de saúde, ele além, pelo fato de ele ter se esforçado muito, né? Desde o vestibular, que já fica competitivo, praticamente todas as áreas da saúde são competitivas, né? Desde enfermagem, psicologia, medicina, né? Que é a mais competitiva. Então aí o cara se lascou já no ensino médio, na adolescência. Aí passa o negócio, depois tem que estudar para se manter na faculdade. Então passa por tudo isso e eu tá escutando toda hora. Aí o CDF, que geralmente tem que ser CDF. Aí é o melhor da família. O médico escuta muito isso desde pequeno, né? Nossa, o meu filho é inteligente, meu filho faz medicina, não sei o quê. Então imagina como esse jovem, ele cresce na fase adulta, escutando muita bajulação, merecidamente, tá? Eu tô falando isso merecidamente. Só que ele não tem, e na minha opinião, deveria existir alguma parte na medicina, na faculdade, para tomar conta do ego. Porque praticamente todos os estudantes de medicina, todos os estudantes dessa área de saúde, eles têm um pouco, uns com muito mais ego,
outros com menos ego. Eu digo isso que eu tive uma ex-médica, cara. Uhum. Ela é a pessoa mais humilde do mundo, a pessoa mais simples, mas quando falava de estudo de medicina, ela se transformava, entendeu? Então, assim, primeira coisa que eu poderia deixar de mensagem para as pessoas é o seguinte: se os médicos, se as profissionais da área de saúde tiverem com o ego inflado, achando que as pessoas vão julgar, ai, porque não sei o quê, porque eu estudei, eles vão se dar mal. Vão se dar mal porque outras pessoas com menos ego, com mais cara de pau, vão passar na frente deles e eles depois vão ter que buscar o prejuízo e aí pode ser tarde demais. Faltasse conhecimento, você pode confirmar, né? Sobre administração, sobre gestão, sobre comunicação. E a galera fica ali só saúde, saúde, saúde. E tanto que você vê que tem um monte de gente, médicos, né, profissionais de saúde, que são meio antissocial. Não consegue socializar, não consegue falar. Sobe num palco, começa a se tremer, né? Fala um pouco sobre Exato. isso aí, Não, você. é isso mesmo, Anderson. Inclusive, a gente percebeu isso ao longo desses últimos anos, principalmente com a nossa jornada aqui na clínica, em contato com tantos médicos, não apenas de dentro aqui do time da Trianon, mas outros médicos também de fora, né? Médicos em cenários onde eu dou aula, por exemplo, né? Onde eu monitoro residentes, etc. Que muitas vezes a gente tinha médicos muito ricos em conhecimento técnico, muito ricos em conhecimento ali médico, mas pobres ali em habilidades, em soft skills, Uhum. né? Em habilidades de comunicação, em habilidades de empatia, habilidades de gestão de conflitos, habilidade de relacionamentos interpessoais. Tanto que, baseado nisso, a gente chegou até a montar, né, eu e a Renata, né, um programa justamente para auxiliar no desenvolvimento dessas habilidades, né, que é o Médico Sem Barreiras, por identificar, né, o quanto que essas barreiras relacionadas a soft skills, principalmente comunicação, eu falo que comunicação é É, a é a principal principal. habilidade não técnica, não médica É. que um profissional de saúde tem que ter, porque sem a comunicação você não consegue passar segurança para o paciente, você não consegue transmitir autoridade para o paciente, você não consegue explicar, né, com clareza o que o paciente precisa ouvir naquele momento da consulta, você não consegue, por exemplo, conversar com um familiar ali que está angustiado por causa do estado grave do paciente no leito. E aí entra também questões de comunicação não verbal, né, que são extremamente importantes do ponto de vista de deixar o paciente mais à vontade na sua frente, de deixar ele seguro, né, saber que ele está ali nas mãos corretas. E é isso, você está completamente certo, E né, tem uma, nessa visão, né, em relação à carência da faculdade de medicina, né, em trazer também conhecimentos, né, relacionados a essas outras habilidades. Tem uma coisa muito interessante, né? Você tá vendo agora no Brasil um monte de faculdade de medicina, né? Virou um negócio. Virou, não é mais uma coisa assim, ah, a gente tinha aquela coisa de faculdade de medicina difícil, não sei o quê. Agora tem um em cada esquina. Tá abrindo, tô fazendo uma fábrica de um monte de médico. E aí aparece um monte de médico picareta. E aí eu vou falar um negócio pra você, viu? Você que é médico, você tem uma parcela de culpa na picaretagem do Brasil. Eu vou te explicar por quê. Porque o médico picareta que aparece e que engana a gente e que faz barbaridade, que faz um monte de coisa, sabe por que ele apareceu? Porque ele tem a comunicação e a cara de pau que você, que é médico, que é do bem, que tem uma responsabilidade, não tem. E pela tua vergonha, pelo fato de tu não querer aparecer, tu tá deixando um monte de picareta aparecer e um monte de gente aí fazendo atrocidades. E poderia estar sendo você ocupando o lugar desses caras e ofuscando o brilho desses caras que simplesmente por saber se comunicar, que muitas vezes nem diploma tem, fazendo merda por aí. Então veja a responsabilidade e a parcela de culpa que você, médico, tem na sociedade por simplesmente não aparecer nas redes sociais e não explicar o teu conhecimento. É exatamente isso que a gente prega com os médicos, né? De ocupar esse espaço, porque senão a população vai ficar enviesada, né? A população acha, né, que aqueles são os médicos, que aqueles conteúdos, né, são realmente reais, né? Que aqueles conteúdos fazem sentido, que muitas vezes, né, são conteúdos extremamente distorcidos, É, são conteúdos justamente ali só cheio de para fake desviar a news, atenção, né? fake news, etc, né? E a gente fala muito isso para os nossos colegas, né? A gente precisa ocupar, né, esse espaço para que a população tenha acesso a profissionais realmente sérios, profissionais comprometidos, né, com informação, né, precisa, informação de qualidade, e fechando esse loop aqui que a gente fez, né, e trazendo de E volta tem aqui para o outra coisa, nosso, pode falar, só antes de você fechar, tem outra né? coisa interessante. Médicos acham que toda informação tem que ser passada de forma séria. Isso é um grande mito. A Renata, inclusive, tem desmistificado esse mito e eu queria que ela fizesse mais isso. Por exemplo, hoje ela postou um vídeo falando que se o cara levantar e botar o saco para fora, no sol, fizer assim, ó,
no sol, pegar, aí ia aumentar a testosterona. Ela começou muito bem o vídeo, chamando a atenção e tal, de uma forma até mais engraçada. E ela podia até ser mais engraçada ainda. E no final, o cara vai aprender muito mais do que se começar. Meu nome é Renato, meu nome é Daniel, e eu vou falar pra vocês sobre anatomia humana e não sei o. Cara, isso não vai dar certo. Ah, eu sei que existe a ética do Conselho de Medicina e não sei o quê, mas você consegue ser engraçado, ser debochado pro bem. Você tá entendendo? E as pessoas se podam muito na medicina. Isso faz com que muitas pessoas não tenham o conhecimento que eles poderiam estar adquirindo de uma pessoa. Se eu fosse médico, ia ser resenha, meu irmão. Eu ia falar resenha. Eu posso imaginar. E eu tenho um monte de seguidor e um monte de gente ia querer aprender comigo. Eu ia transformar a medicina em algo legal, sabe? Por exemplo, agora, independente se você gosta ou não do Pablo Marçal, todo mundo tem que admitir que ele trouxe uma atenção para a política que nunca antes teve na história do Brasil. Uma prefeitura de São Paulo, todo mundo estava acompanhando a prefeitura de São Paulo. Por quê? Pela forma com que ele falava, né? Óbvio, muitas atrocidades, muitas barbaridades, muitas coisas ali, cadeira voando, mas você entende que a comunicação e o deboche, a resenha ali, usando para o bem, muitas vezes usou para o mal, mas você entende que a atenção ali ela foi tomada e muitas pessoas se interessaram mais pela política e pelas propostas só porque, existiu isso, entendeu? Então, é só usar para o bem, cara. Né. Eu vou abrir um parênteses aqui para a questão da Renata, dos testículos, etc. Tá? Então, pessoal, depois que vocês lá, busca a doutora Renata Carvalho para verem o tal vídeo que o Anderson mencionou, que vocês vão entender direito, tá? Mas, enfim, vocês vão ver lá o vídeo, tá? Agora vai ter um monte de gente vendo por quê? Porque foi uma polêmica boa, vai ter um monte de gente aprendendo, vocês vão ver. Ó, pessoal, comenta lá no vídeo dela, vi pelo podcast. É, mas aí, né, eu tava falando, né, fechando o looping disso aí, né, a gente fala, e trazendo para a temática de saúde de novo, né, a gente fala para os médicos isso, né, para os colegas, né, que é um papel social também, né, você ao chegar ali na rede social e compartilhar conteúdos de saúde, você está compartilhando, você está contribuindo com a saúde pública, né, e você está contribuindo não apenas pelo compartilhamento do seu conteúdo sério, mas também, né, por ofuscar, né, esses conteúdos aí, né, dos Sim. picaretas, né, que estão, né, dominando aí as redes sociais, Você por sabe conta foi da que cara de eu pau deles, como você bem mencionou. sabe foi que eu falei para o Francisco, para eu entrar na internet? Essa história é legal. Quando ele me mudou minha vida, né, me deu essa chave, eu fui lá eu não acredito que ninguém vira a chave de ninguém. As pessoas te dão a chave, você vai lá, bota na porta e você vira. Ele me deu a chave, eu abri a porta. E aí eu disse: "Cara, eu não aguento mais ficar aqui nessa academia, 8, 10 horas por dia, não tenho vida, tô preso, eu queria fazer o que eu faço, ajudar as pessoas online". Aí você sabe como é que eu convenci ele? Eu cheguei pra ele e falei o seguinte: "Todo dia que você deixa de postar um vídeo, uma pessoa morre de infarto por causa de você". Ele fez: "Como assim?". Cara, preste atenção, toda vez vamos dizer que o teu alcance pudesse alcançar 10.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, elas já iriam morrer de infarto. Mas por quê? Ela te viu e tu motivou ela a fazer exercício físico. Uma pessoa que iria morrer de infarto daqui a 10 dias não vai mais morrer. Prolongou para 20, para 30, para um mês. Porque ela, né, vamos dizer que a gente não tem como controlar, não é Deus, né? Mas vamos dizer que você tem um problema hoje de obesidade e amanhã você iria morrer. Aí você começou, amanhã não, vai, daqui a um mês você iria morrer. Você começou a fazer exercício físico e por causa disso, você não ia mais morrer. O teu coração não ia mais fazer isso. Tu ia começar. E aí terminou que tu conseguiu uma vida saudável e não ia mais morrer. Tu tem noção que um cara desse ele consegue salvar uma vida? E eu falei isso pra ele. E eu fiz, porque você não está. Tem gente morrendo de infarto, gente morrendo de obesidade por causa de você. Ele, ele se assustou, eu fiz, é. Então a sua voz pode salvar pessoas, né? Você me falou o que você quer fazer? Aí ele começou na internet e hoje ele tá 100% online. Ele saiu da academia. Corta que eu vou gravar um vídeo ali, pessoal, preciso ir agora. Tá vendo? Brincadeira. É. Mas isso realmente foi bem tocante, né? Eu já tive momentos de estar mais ativo nas redes sociais, Tem né? gente se matando hoje, se suicidando
por causa de você. Porque talvez um vídeo seu de inteligência emocional sobre ansiedade, sobre outras coisas, pode estar salvando uma pessoa do suicídio. Sim, não deixa de fazer sentido, Elvis. É o que a gente fala, É né? agressivo, mas é pra ser assim, entendeu? Mas é aquilo, né? É o É, máximo, né? Se a gente tocar uma é, pessoa, né? Aquilo aí já é um impacto tremendo, né? Se a gente tocar um ser humano, né? Com aquele conteúdo, se a gente, enfim, simplesmente fazer, por exemplo, motivar que o indivíduo busque assistência em saúde mental, por exemplo, né? Às vezes o indivíduo viu um vídeo, né? Por causa daquele vídeo ele se motivou a buscar um psiquiatra e por causa disso saiu daquela sim, depressão profunda dele. sim. Putz, Isso acontece, tá? Isso é real mesmo. sim, sim, sim. E você falando, né, que já está nesse meio digital há tanto tempo, enfim, fala com autoridade, né, de saber que isso realmente acontece, né? Você, enfim, compartilha, né, vez ou outra, né, conteúdos ali de seguidores seus, né, falando o quanto que você conseguiu, né, com um insight gerado ali, né, mudar a É. vida deles, né? É muito massa ter esse reconhecimento e ver que isso impacta, né? Impacta mesmo. A gente Sim. não tem noção. Ontem mesmo eu tava com a menina, ela falou assim: Olha, eu, meu irmão, minha família, todo mundo te acompanha e tal, não sei o quê. Aí eu fiz, mas por que você me acompanha? Ela fez, porque muitas vezes eu tô no trabalho e eu queria estar vendo a Aurora Boreal e eu fico feliz por você estar lá e eu me sinto muitas vezes lá em ver teus stories. Então eu tenho uma sensação e isso me tira daí do estresse. Eu fiz, caramba, velho, olha que interessante, né? Nunca tinha parado pra pensar nisso. Sim. É. A gente passou aqui já, né, pelo Anderson viajante, a gente passou pelo Anderson influenciador. Agora eu quero abordar uma outra faceta do Anderson, uma faceta mais humana, digamos assim. Você, né, fala abertamente em suas redes, né, em relação ao tratamento que você faz de saúde mental, né? Você fala sobre o TDAH, né? Você fala sobre a meditação, você fala que você medita diariamente, e isso principalmente depois que você fez o retiro de meditação e desenvolveu mais a técnica de meditação, né, Anderson? Então, dentro desse Anderson mais humano, digamos assim, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, nos vendo, né, essa questão da meditação, tá? Você eu já conheço há um tempo, né? E eu sei o quão agitado você é, né? Um cérebro ali a mil, né? Ideias ali o tempo todo, né? Enfim, quem conhece de perto não faz ideia, né? Do quanto é que essa mente aqui é agitada e de repente ele chega para a gente e fala: estou meditando todos os dias, estou meditando assim muito bem, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Já se pegaram pensando: putz, eu não consigo meditar, né? Eu não consigo, né? Não, isso não é para mim, né? Anderson, como foi, né? Eu imagino que talvez você até fosse uma dessas pessoas, né? Um tempo Aham, atrás. sim. Como foi, assim, para você de repente adotar esse hábito da meditação? Todo ser humano tem um vício. O vício pode ser cafeína, nicotina, açúcar, cafeína, nicotina, açúcar, álcool e sexo. De jogo, né? E jogo, né? Algum vício você vai ter. Qual é o teu vício? Atualmente, eu confesso aqui, né, que eu... Ah, eu É falo. sexo, né? Tá, tá chegando em casa, tá tomando as testosterona não, né? Isso aí eu tô fora. Esse veneno aí eu tô fora. Do suco eu não Do bebo. suco. Tá tomando suco não, É, né? mas eu falo, às vezes, até para alguns pacientes, né, que uma das minhas fraquezas em relação a isso são jogos, né? Jogos. Então, eu, por exemplo, evito baixar jogo no meu celular, né? Porque as experiências que eu tive, né, ao longo da vida, isso desde adolescente, às vezes eu entro demais no É, eu jogo, também. né? Jogo Eu de vivo cartas, aquilo ali, você né? é Aquilo ali competitivo, né? sabe, me contagia de uma Aham, forma, assim, muito intensa emocionalmente. Então, sabendo disso, né, exercendo o autoconhecimento que eu aham, desenvolvi, né, com isso eu já nem entro em contato, né? Eu já evito, já sim, não baixo ali e tal. Então, os jogos que eu jogo hoje são jogos de tabuleiro, que aí eu sim. jogo com outras pessoas, né? Mas você Então, vê que tem você ainda outras tem dicas, o né? vício do jogo ali, mas Tá, isso. pronto. É como se Então, tivesse ali meio que enraizado, sim. né? E aí eu tenho que tomar o tempo todo cautela, né? Por E causa e disso. é isso que a meditação é. É interessante, porque quando você fala a palavra meditação, né? Você já tem esse preconceito disso. Só que quando você pratica a meditação, é viciante, cara. É um negócio viciante. Porque você não quer fazer mais, você não quer que ninguém te interrompa, você não quer que ninguém fale, você não quer que ninguém abra a porta. Você quer estar isolado. Você quer, óbvio que tudo que é demais é ruim, né? Você ficar o tempo inteiro isolado meditando, você vai começar a ser antissocial, né? Óbvio. Mas eu me vi numa ansiedade muito grande.
Tanto que quando eu fui pra Tailândia, eu estava na sua casa, na casa da Renata, e aconteceu uma situação com uma pessoa e eu, né, fiquei estressado. E graças a Deus, eu tenho condições financeiras para dizer assim mesmo, amanhã eu vou pegar, hoje de noite, vou pegar um voo, vou pra Tailândia, vou cruzar o planeta. Isso é uma liberdade muito bem, muito boa. Nem todo mundo tem essa liberdade. A maioria das pessoas não podem fazer isso. Muitas vezes não só pela grana, mas por outros nós que elas têm. E eu sou muito livre. E aí eu saí para poder fugir de um problema. Quando eu cheguei na Tailândia, eu pensei: "Será que toda hora eu vou ter que ficar fazendo isso? Fugindo de problema, viajando para poder alimentar vazios?". E aí veio o retiro espiritual, a ideia de fazer o retiro espiritual, porque eu achava que ali eu iria encontrar alguma resposta, alguma coisa. Eu estava trabalhando muito, e aí eu estava acelerado, estava, né, ansioso, e eu fui para esse retiro, e nesse retiro eu descobri o prazer da meditação. Depois de ter esses 3, 4 dias, o primeiro dia é horrível, o segundo dia é horrível, o terceiro dia é horrível, o quarto dia já começa, aí você já começa a acessar outras áreas que você não acessava antes. Pelo desconforto físico e tal, você começa a usar muito a sua mente e você vê o poder da sua mente. E eu comecei a fazer auto-hipnose em mim mesmo, auto-hipnose eu já falo, né, auto-hipnose, eh, eu comecei a ver o poder da mente e eu comecei a gostar, gostar mesmo. Tanto que tinha um sino lá na Tailândia, lá no monastério, que era às 4 da manhã. Bam, 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 todo dia às 4 da manhã. Você dormia às 9h30, 10. Dormia 6 horas só. Você acordava cansado, de propósito. Você fazia 20 horas de jejum. Você dormia num lugar que era câmara de cimento, travesseiro de madeira, passava rato, barata, gecko, passava um monte de coisa. Então era um desconforto total ali. Por incrível que pareça, eu comecei a me apegar ao sino. À 4 da manhã, a sua mente estava assim, ó, limpa, e eu comecei a gostar. E aí nos dias posteriores eu comecei a acordar 3h50, 3h55, esperava o sino, quando o sino batia eu corria para poder aproveitar e passar mais tempo meditando. Então, quando isso começou a acontecer, eu comecei a dizer: "Caramba, não é possível. Eu, agitado do jeito que eu tô, tá esperando a hora de ficar meditando", sabe. E aí eu comecei a ver prazer naquilo. E eu comecei a me viciar naquele negócio, na parte boa, né. E se todo mundo que tem um vício trocasse o vício pelo vício da meditação, a gente teria um mundo com muito menos problemas, sabe. Então, foi isso que eu consegui fazer. Então toda vez que eu tô ansioso, por exemplo, agora eu tô praticamente zero álcool. Eu praticamente não bebo, sabe. A última vez que eu bebi foi na festa de casamento de um amigo meu, e antes disso eu não bebi, agora eu não bebi mais, então eu tô dizendo assim, praticamente zero álcool, porque eu não tenho mais prazer em beber, por incrível que pareça. E quando eu bebia e alguém falava isso, eu ficava pensando: "Mas como é que pode? Alguém não ter o prazer de tomar um vinhozinho, um choppzinho, como é que pode?". Hoje eu não tenho mais prazer em beber. Eu não tenho mais prazer na nicotina há muito tempo. O açúcar também não tenho mais prazer. E aí eu comecei a eliminar os vícios, né, todos os vícios foi eliminando, e com a eliminação dos vícios, você vai eliminando a ansiedade. Hoje eu ainda tenho um vício que é tipo assim, ainda é menos, mas ainda é na questão de resolver traumas da adolescência. Na minha fase adolescência, eu sofri muita rejeição. Rejeição da sociedade, rejeição das mulheres, rejeição, do grupo, de amigos, então eu era muito rejeitado. Isso me fez mais forte? Fez. Tanto que eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo muito de mimimi. O bullying na escola me fez mais forte. O bullying na escola faz as pessoas mais fortes, sabe. Óbvio que há exceções, mas agora que esse mimimi, a criança hoje ela não consegue desenvolver habilidades para sair de situações, esse tipo de coisa, tudo é muito, sabe, enfim, na minha opinião, claro. É óbvio que nem todo mundo vai ter a reação que eu tive, né, porque eu tive uma base familiar boa, meu pai e minha mãe. Voltando, então hoje eu ainda tenho essa esse vício na conquista, sabe, em estar conquistando um novo amor, em estar conquistando, só que cada vez está diminuindo mais e entender que eu preciso viver essa fase solteira, que eu não vivi na adolescência, e quando passar essa fase solteira, eu vou conseguir, construir uma família. Mas aquela ansiedade que eu tinha de construir uma família, eu perdi ela focando na meditação. E eu comecei a aceitar a minha fase. Porque você não quer aceitar. Você não quer aceitar que com 30 anos você tá solteiro. Você não quer aceitar que com 30 anos seus amigos estão casando, estão namorando e você tá solteiro. E aí você entra no loop de achar o amor da sua vida e amor da sua vida, e isso é pior ainda. Quando você começa a aceitar que tá tudo bem, cara, você tá solteiro aos 30 anos. Tá tudo bem você curtir, tá tudo bem você ficar com 3 ou 4 desde que elas saibam que você tá com ela com outras, entendeu?
E aí você vai, né, desacelerando e entendendo. Então a meditação para mim foi a a chave para entender que muitas coisas estão tudo bem, e que cada um tem um tempo necessário para outra para cada coisa. Eu tenho certeza que deve ter um cara com 30 anos hoje, que está bem casado, que já deve ter filho, mas talvez não tenha a liberdade que eu tenho, a experiência cultural que eu tenho, até mesmo a condição financeira que eu tenho. E eu não tenho a família que eu tenho. E aí cada um vai buscando, né, tá ali criando um equilíbrio entre todas as esferas. Você fala, você debate esse tema, Anderson, com a clareza de quem faz terapia. Você faz terapia? Faço terapia, parei agora, fazia terapia, né, mas eu parei, eu dei uma parada, porque eu acho que a minha terapeuta não condiz mais com o que eu quero, sabe. 6 anos já com ela. Sei. Então eu vou voltar, a ideia é que eu estava nesse projeto, a ideia é que eu agora em outubro eu volte, pra gente testar mais uma vez, a gente Uhum. testou, essa vai ser a terceira vez que a gente vai testar. Se não funcionar eu troco, É, mas às vezes mas eu acontece, tenho o né? hábito de fazer sim. Mas às vezes acontece, né, com o tempo, né, Sim. de surgir uma necessidade, né, ali de uma nova abordagem, né, de um novo profissional, né. Às vezes os próprios psicólogos, eles debatem isso, né, dessa necessidade, às vezes, de mudar, né, de trazer ali, né, uma abordagem diferente, né, um enfoque diferente e tal. Então, mas, né, eu acho que seria muito importante realmente você continuar a psicoterapia, Sim. independentemente da abordagem do profissional, etc, porque eu acho que muito do que você está mostrando aqui, sabe, na forma como você argumenta, na clareza que você faz as leituras, se dá, né, a esses 6 anos de terapia, né? A forma como você leu aqui, né, esse seu estágio de vida atual, né, fazendo um paralelo com os seus traumas lá da adolescência, né? Isso realmente é algo que poucas pessoas têm essa clareza que você mostrou aqui, né? Mas eu vou te E falar que muitas coisas foi do cogumelo e do ayahuasca que eu tomei. eu sabia que É, você ia trazer isso. claro que eu vou trazer. É. Sabia que você ia trazer isso, né? Pessoal, essa história a gente já debateu em off, Você acha que eu tá? vou chegar nesse negocinho e vou ficar bonitinho? Né? Eu gosto de jogar, eu quero ver o pau pegar. Sabia que você ia trazer essa, tá? Vai, Anderson, conta do chá lá que você tomou lá Ó, na eu vou te falar uma Tailândia. coisa, gente, terapia é importante, com certeza terapia é importante. Não recomendo ninguém a usar nada, nenhuma substância ilícita, por isso que eu acho que é legalmente aqui no Brasil você pode ter acesso de forma legal, não é um crime. Tô brincando. Não, mas é o seguinte, eu usei substância, eu não sou uma pessoa, graças a Deus, eu não sou uma pessoa ligada em drogas, graças a Deus mesmo. Porque eu acho que até pelo TDAH, né, pelas coisas, se eu entrasse em droga eu ia é perigoso, mas graças a Deus eu nunca gostei. Mas eu sempre gostei de autoconhecimento. E existem ferramentas que te ajudam a ter autoconhecimento. Existem terapias com cogumelo, com maconha, com, né, com várias outras coisas. Primeira vez que eu tomei cogumelo, foi a intenção era para ser de forma recreativa, na Tailândia. Quando eu tomei esse cogumelo, parou de ser recreativa e virou resolução de trauma. Tanto que começou: "Ah, nossa, tá azul, tá rosa". Depois eu fechei o olho, opa, e aí eu comecei a ter uma uma viagem, né, dizer assim, um autoconhecimento. Por quê? Aí eu comecei a passar a linha do tempo na minha vida de um pente fino, desde que eu nasci até aquele dia. O que que aconteceu na minha infância? Eu não sei se eu já estava preparado conscientemente para receber esse, vamos dizer assim, esse estímulo. Talvez, por isso que eu não recomendo para todo mundo, né, você vai falar mais sobre isso, tem gente que vai e não volta, né, esquizofrenia e tal, que não deve, né, foi um perigo, foi um risco, poderia ter feito algum exame para saber se eu tenho esquizofrenia, e aí depois, quem sabe testar, né, foi um risco, então, caso você queira fazer isso, procure um psiquiatra, para saber se você tem tendência ou não, né. Então não vamos ser irresponsável aqui, vou falar da minha experiência. E aí eu comecei a ver vários traumas, aí eu comecei a ver o trauma da minha infância, da pobreza, da adolescência, do bullying, da minha ex-namorada, de vários traumas eu fui começando a ver. Óbvio que você não consegue controlar, porque você não tem como saber a dose correta, né. Deve existir uma dose melhor para você fazer isso. Então às vezes era muito forte, às vezes ficava ali, mas eu consegui absorver ali algo que eu passei anos e não entendi, sabe. Então foi de fato um autoconhecimento muito grande para mim. E ali liberou um gatilho para entender que tudo estava dentro de mim, tanto que quando eu estava lá na onda, na viagem, vinha muito forte
Você consegue isso através da meditação. E eu nem sabia ainda usar a meditação. Então veio muito forte essa mensagem, sabe? Isso me faz pensar muitas vezes nos filósofos. Eu pensei muito em Sócrates, em Aristóteles, em Platão, na Grécia Antiga. Eu pensei muito porque essa galera não tinha psicólogo, tinha amigos tão inteligentes quanto para debater sobre. Então, por que o psicólogo é tão importante? Porque a gente vive numa sociedade burra. Você não consegue debater isso que a gente está debatendo com qualquer pessoa na rua. É um desafio, cara. Você pegar até pessoas na Faria Lima e pessoas, né, inteligentes, bem-sucedidas financeiramente, e você debater um negócio desse, a pessoa não vai saber. Então é óbvio que precisa de pessoas que estudaram esse assunto para debater com você e te ajudar a chegar no nível de consciência que vai fazer você se curar ou melhorar a forma com que você enxerga seus traumas. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito autodidata. O meu perfil funcionou. E aí eu acelerei o processo de autoconhecimento, eu comecei a entender mais, eu comecei a olhar mais para dentro de mim, eu comecei a pensar o porquê eu estava tendo esse sentimento, qual era a causa desse sentimento, e ali foi desenvolvendo, depois eu tomei ayahuasca. O ayahuasca foi algo muito mais espiritual, eu posso dizer assim, por mais cético que você seja, Daniel, foi muito mais espiritual, e aí a gente pode até pensar, será que o espiritual não tem alguma coisa a ver com o mental? Tem também, tem, sabe? Pois tem Às sim. vezes a gente vê na fé o que a gente já tem. Eu tenho uma teoria que já deve ter existido, né, eu nunca li, mas é algo que eu pensei, que é o seguinte: você sabe aquele negócio do sexto sentido? Tipo assim, você entra numa sala, nossa, a energia tá pesada, né? Acho que você já deve ter sentido isso, todo mundo já deve ter sentido. A energia desse aqui tá pesada, essa pessoa tem energia pesada. Se você parar para ver, talvez não tenha nada a ver com energia, talvez tenha. Mas o seu cérebro, ele tem uma memória. Tem uma memória rápida e memória longa, né? A memória do número do telefone é uma, a memória da escola é outra, tem a memória da pessoa é outra, tem as memórias. Baseado nas experiências anteriores, por exemplo, agora vai ficar claro. Eu tive uma ex-namorada que eu acabei. Não posso falar quem é, mas eu tinha uma ex-namorada que eu acabei. Antes de eu acabar com ela, o sexto sentido falou: não faz essa viagem, porque não vai dar certo e não dá certo vocês dois. Acaba. A teimosia, vamos ver. O que era o sexto sentido? Era algo espiritual, iluminação, falando, porque eu sou médium, não sei o quê? Não, acredito que existem pessoas e tal. Era simplesmente baseado em experiências anteriores com esse perfil de mulher e com o seu perfil. Anderson, era o cérebro falando isso para mim. Anderson, o seu perfil não dá com esse perfil, porque esse perfil aqui você já aconteceu e não deu certo. Então, todos os traços que ela tem, você já teve essa experiência e não deu certo. Seja uma amizade, seja numa festa, seja em outras situações, e o cérebro vai armazenando todos esses dados e vai dar para você aqui um relatório. Ó, acaba. E aí a gente teimoso não acaba. O que aconteceu? Acabou da pior forma. Então, eu tenho essa teoria que o sexto sentido é como se fosse o algoritmo do Instagram. E olha que interessante, como é que o algoritmo, por exemplo, no jornal Metrópolis, certo? Sabe, um jornal bem famoso. Sim, sim. Eles publicam, sei lá, 10, 12 publicações por dia. Na época das eleições aqui do Pablo Marçal, todo mundo estava acompanhando, quem gostava e quem não gostava. Eu estava acompanhando lá de longe, mesmo não voltando aqui em São Paulo. Por incrível que pareça, só chegava para mim a publicação do Pablo Marçal. Eles postavam 10 coisas, da Atena, Tabata, mas só chegava a do Pablo Marçal, porque era que eu queria ver qual era a polêmica e qual era a estratégia que ele estava usando. Como é que o algoritmo consegue entregar a publicação do cara que eu estou interessado em assistir? Olha que loucura isso. A publicação muitas vezes era uma foto, muitas vezes era legenda, mas ele sabia que eu, através daquilo. Então, quando eu publico no meu perfil, eu falo sobre empreendedorismo, sobre viagem, sobre aventuras. Então, cada publicação tem um sentido. Comédia, eu já sei que a publicação de comédia ela vai ter mais alcance, porque mais pessoas no meu perfil gostam de ver a comédia. Se eu publicar alguma coisa mais dramática, vai ter mais alcance. Então, eu entendo isso. O nosso cérebro também, sabe? Então, eu acho que a criação do algoritmo não foi nem nada algo muito extraordinário, né? Uhum. Basicamente, o cara pegou o comportamento cerebral, replicou nos números. É. Anderson, comentando da questão do chá de cogumelo. Nossa, a gente viajou agora, vai. Né, acho que é importante fazer Você vai tomar comigo, não um vai? disclaimer Você aqui. vamos tomar Ah, junto? eu já falei para você, né? Eu acredito que você realmente tenha Sim. tido uma experiência muito positiva
que outras pessoas, né, têm tido também experiências muito positivas. Existem realmente propriedades ali, né, nos psicodélicos com esses cogumelos, né, que estão sendo estudadas, inclusive, ao longo dos últimos anos, né, e têm sido, inclusive, estudadas para tratamento em pessoas com depressão, né. Uhum. Mas você foi muito sábio, né, nas suas afirmações, né, falando que é arriscado, Arriscado, é. porque quando você toma um chá de cogumelo, né, muito embora ali existam propriedades terapêuticas, você não sabe que dose é aquela dali, você não sabe se aquela dose é a dose segura para você, né. E aí entra aquela máxima, né, o que faz o veneno é a dose, né. É. Então, às vezes, para você, você teve o privilégio, a sorte, né, de ter acertado em cheio a dose Mas para o seu mas você sabe que cérebro, isso é né. interessante, que você falando agora eu pensei, esse negócio da dose é muito verdade. Uhum. Porque, por exemplo, em alguns momentos eu senti que estava muito forte. E aí eu pensei: "Caramba, velho, se uma pessoa tivesse preparado essa dose de acordo com o meu peso, com minha altura, pá-pá-pá-pá-pá, tudo direitinho, e fosse um pouquinho menos, talvez eu tivesse adquirido muito mais conhecimento". Porque chegou uma hora que não dava pra controlar. Então, de fato É. agora imagina, uma pessoa mais magrinha do que eu, ou não sei, às vezes não é nem questão de peso, né, toma uma dose muito maior. Aí sim, pode ter essa overdose, né. É, exato, né, eu costumo dizer que A pode palavra já diz, overdose. eu costumo dizer que às vezes você tem uma bad trip, um É, bilhete só de ida, né, uma diz. viagem que você vai e não volta mais. Enfim, né, enfim, na minha condição de psiquiatra, já vi vários casos como esse, né. Então é importante que quem esteja nos assistindo, né, assim como o Anderson alertou, né, tenha cuidado, né, com essas experiências, porque você não sabe, né, se aquilo ali vai ser, saudável para Sim, você, sim. né, ou se você vai entrar numa bad trip dessa with no return, né. E Anderson, você venceu também você superou aí uma outra barreira que é muito comum aqui nos brasileiros, né, relacionadas à saúde, mais precisamente à saúde mental, que foi, né, e aí eu estou falando isso baseado no que você já abriu, né, em suas redes, de ter iniciado um acompanhamento psiquiátrico, Sim. né? Você já comentou isso, né, em alguns momentos na sua rede, e hoje, né, muito embora a gente tenha até melhorado nos últimos anos, né, em relação ao estigma, preconceito, etc., né, ainda é um tabu, né, ainda é um tabu, principalmente aqui no Brasil, né? Você pode até, se quiser comentar de o que que você percebe mundo afora, né? Mas me conta, né, até para quem está nos ouvindo, né, como foi isso, né, essa iniciativa, né, essa abertura sua, né, para, pô, vou conversar, né, com uma psiquiatra, né, vou ver aqui o que está, enfim, tem uma assistência aqui, né, para me ajudar aqui no meu funcionamento mental. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: "A teimosia precede a burrice". A pior coisa do mundo não é você ser ignorante, porque eu acho que ignorante é uma coisa, burro é outra. Burro é aquela pessoa, cara, eu acho que o pior xingamento do mundo é você chamar de burro. Na verdade, até mesmo desqualificado. Imagina você chama seu desqualificado. Pô, o cara é melhor me chamar de filho da puta, é melhor, pô. Imagina, seu desqualificado, seu burro, né, dói. E, por incrível que pareça, as pessoas hoje, elas, de modo geral, elas não gostam de receber ajuda. Então, uma pessoa que precisa de ajuda e ela não gosta de pedir ajuda, ela está sendo desqualificada, ela está sendo burra. Então, primeira coisa que eu percebo é que essa teimosia, ou seja, a teimosia precede a burrice, né? É muito mais tipo assim: "Não, eu não preciso, eu sou independente, eu não sei o quê", para poder fazer uma autoaprovação para ela mesma ou pra outras pessoas, do que de fato ajuda. Então, óbvio, né, eu falo de uma forma mais polêmica, mais explosiva, para chamar a atenção de quem está assistindo e para, talvez conscientizar de uma forma diferente, porque fala de forma polida você já fala, a Renata já fala, todo mundo já fala. Então é necessário às vezes uma pessoa mais, agressiva aqui na comunicação, porque talvez vai tocar outra pessoa que não chegou. Então você que está assistindo agora, se você sabe que você precisa de ajuda e você não procura ajuda, você tem condições financeiras, você tem uma família, tem uma base, você não procura uma ajuda por vergonha, cara, me desculpa. Tudo que você construiu na sua vida está indo por terra, porque você está sendo burro. Porque você precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda em várias áreas. Por exemplo, se você é um advogado, você é muito bom no direito, você é muito bom fazendo leis. Se eu preciso de alguém para me defender, eu vou chegar e vou dizer, cara, me ajuda. Eu preciso, não sei nada sobre advocacia. Mas se você está um advogado, você está estressado, você está ansioso, você sabe que se você continuar assim, você já está tomando Vyvanse sem medicação, você está fazendo um monte de coisa, tomando Rivotril para dormir e vai. E você sabe que não é legal para você. Será que é vergonhoso você pedir ajuda? Ou é muito mais digno, é muito mais, vamos dizer assim, honroso você chegar e pedir ajuda de um profissional?
toda hora eu falo assim pra meu time, né? Eu tenho um editor de vídeo, que tá abaixo de mim, eu pago o salário pra ele. E aí ele chega pra mim e fala assim: "Olha, eu acho que assim, essa edição aqui fica melhor e tal, não sei o quê, porque vai encaixar mais". Eu falo: "Ok". Eu vou discutir com o cara que é profissional da área? Não vou discutir, né? Vai lá e faz. Agora, olha, eu acho que a forma que o que tu falou aqui tá errado, grava de novo. Eu, Não, aí de comunicação aqui eu entendo, eu sei como é que eu falo com o meu público, e aí eu vou discutir. Mas eu não sou teimoso, cara, porque o cara que é teimoso, ele tá perdendo tempo na vida, sabe? Existe preconceito sim na Europa, em outros países, com certeza, isso não é só no Brasil, não. Inclusive, eu acho que existe, em muitos países existe até mais do que o Brasil, sabe? Eu vou pro psiquiatra. Na Inglaterra, por exemplo, eu vejo preconceito de tudo, de psicólogo, de psiquiatra, de dentista, de médico de modo geral. Eles não querem admitir que eles precisam de um médico, sabe? E eu acho, inclusive, o brasileiro muito mais aberto do que outros países, de verdade. Porque o brasileiro é mais carente, né? O brasileiro gosta de ser cuidado, meu, ser cuidado. Mas quando vai pra essa área mesmo de. Ah, é coisa de doido. É coisa de, já fala logo, né? Coisa de doido. Irmão, doido é tu ficar vivendo uma vida miserável, ansiosa, sem ajuda e atrapalhando a vida de outras pessoas ao teu redor, fazendo outras pessoas ter que escutar a tua ranziza ou tua ansiedade ou tua reclamação. E imagina, velho, além de tu ter uma qualidade de vida péssima, tu tá botando pessoas que tu ama e que te amam em uma qualidade de vida também ruim. Simplesmente porque tu nunca pediu ajuda, sabe? Então, é isso. E aí, quando você começou o tratamento, você ficou gordo, lesado, viciado, liquidificado, ficou tudo isso? Porque o pessoal, né, diz que Não. tratamento psiquiátrico, né, só desgraça, né? Não, não, eu comecei o tratamento psiquiátrico, não fiquei mais gordo, não fiquei mais lesado, me ajudou bastante e eu acho que só tenho a agradecer, né, porque vocês sempre me deram o que era necessário, nunca mais do que necessário, mesmo muitas vezes eu pedindo: me dá isso aqui", "Não, não, não, não", entendeu? Então, e inclusive, né, até nessa questão dos hormônios, né, eu já vim aqui 3 vezes para ver se eu tomava hormônio e não consegui tomar, porque eles não deixam eu tomar, porque eu gosto desse negócio da academia e tal, e aí eu óbvio também que eu não sou burro, né, se eles falam que não é para tomar, eu não vou tomar. Eu venho querendo tomar, mas se o meu médico fala, o cara que entende do assunto fala que não é para tomar, para que pessoas que entendem do assunto, que gostam de mim e que querem o meu bem, fala que não é para fazer? Por que eu vou fazer, cara? Entendeu? Tipo assim, essa inteligência que o mundo precisa, de escutar quem entende do assunto. Se eu chegar pro Daniel e falar: "Daniel, é o seguinte, ó, eu acho que tem que postar esse vídeo aqui tal hora, porque vai alcançar mais pessoas, porque vai ó, tua público", eu tenho certeza que o Daniel vai seguir: "Vai, Anderson, me fala, vai, ok, tudo bem". E da mesma forma que eu chegar: "Daniel, você acha que eu devo tomar testosterona?". "Não, porque vai afetar aqui no teu humor, isso, queda de cabelo e tal, não sei o quê". Entendeu? Então, assim, a gente tem que ser humilde, e humildade não é ser simples de andar de havaiana, com prego na havaiana e ficar abraçado com escassez, não. Humildade, abre o dicionário aí, você vai ver, digita aí no Google, humildade, vai ter exatamente isso, ó. Humildade é você reconhecer os seus limites e suas fraquezas. É isso. Muitas vezes você não tem fraqueza, mas você tem limite. Muitas vezes você não tem limite, mas você tem fraqueza. Humildade é isso. Arrogância é o quê? Tem muito dinheiro e esfregar na cara dos outros? Não. Dicionário de arrogância, tá? O significado. Arrogância é quando você se acha superior a alguém sem você merecer. Então, por exemplo, eu sou superior a você, Daniel, em algum aspecto? Sou, nas redes sociais. Você é superior a mim em alguns aspectos? É. Na medicina, você sabe muito mais de medicina do que eu. Isso não é, se você chega para mim e fala assim: "Eu sou melhor do que você na medicina", independente da forma que você falar, você não vai estar sendo arrogante. Você vai estar falando a verdade. Se eu chegar e falar assim: "Daniel, tu não sabe nada de rede social, e eu sei muito mais do que você e não sei o quê", até essa forma, eu não vou estar sendo arrogante. Soar arrogante é se eu não soubesse. Agora, se eu chego para você e falo o seguinte: "Daniel, eu sei mais do que você sobre comportamento humano". Aí, isso sim é arrogância, entendeu? Quando você vê alguém falando que sabe mais do que outra pessoa e você sabe que essa pessoa não sabe, aí sim é arrogância. Então eu acho que é a gente entender, sabe, ser mais humilde no Brasil, parece que as pessoas acham que é ser mais pobre, é ser mais simples. Não é, cara. É só você reconhecer seu limite, sua fraqueza. Exato, reconhecer, porque o tempo não para e nem volta, É. né? Tem muita gente aí perdendo muitas oportunidades na vida por causa dessa teimosia que É, você citou, por causa dessa arrogância, né? é, Por se achar ali intocável, né? Achar meio que, enfim, não precisa de assistência em saúde.
Enfim, eu já cansei de ouvir aqui no consultório, né, a gente chegar para mim e falar, putz, doutor, demorei demais para vir. Putz, É, deveria ter vindo antes, pô. antes. Putz, como que eu passei tanto tempo sem vir, né? Mas enfim, né? E é justamente por isso que a gente está aqui, né? E por que Fazendo uma todo. pessoa deveria procurar o psiquiatra hoje? Por Em quê? qual situação ela deveria? Todas Ah, ou não? em situações em que você está, né, enfrentando um sofrimento mental e uma dificuldade para cumprir com as suas tarefas, com as suas metas, com os seus propósitos, tá? Então é basicamente esse cenário, né, que deve motivar o indivíduo a buscar ajuda, né? O indivíduo ali que está enfrentando, por exemplo, uma ansiedade elevada, né, sintomas depressivos elevados, né, uma alteração de humor, né, já prolongada, que apesar de várias iniciativas, né, de recursos próprios do paciente, ele não consegue, né, superar aquilo, o tempo está passando, as oportunidades passando, ele não consegue mais trabalhar direito, não consegue mais se relacionar direito. Então, nesse momento, esse indivíduo precisa de uma ajuda externa, porque os recursos internos dele já não são mais suficientes. Os recursos internos já se mostraram insuficientes. A gente precisa, então, buscar uma ajuda externa. Em suma, basicamente, esse é o cenário que deve motivar o indivíduo a buscar uma ajuda em saúde mental, seja como psicólogo ou psiquiatra, né? Se for primeiro psicólogo, né? O psicólogo achar necessário, vai encaminhar para o psiquiatra e vice-versa, né? Então é basicamente isso que a gente tem que imprimir na cabeça das pessoas, porque com esse mundo atual, o mundo mudou muito nos últimos anos, né? Principalmente com essa questão do digital, com o ritmo das coisas, com estímulos em excesso, né? O nosso cérebro ele não evoluiu nessa velocidade, o nosso cérebro ainda é o mesmo aí de um século atrás, de séculos atrás. Então isso traz aí toda essa dificuldade de adaptação e o sofrimento atrelado a isso. Então é Entendi. basicamente isso, entendeu? Agora, né, você foi um felizardo, né? Eu posso dizer assim, né? Talvez eu seja suspeito para falar, né? Mas você foi um felizardo de ter chegado até nós aqui, né? A nossa história é muito interessante, né? O Anderson estava hospedado aqui no Tivoli, que é muito próximo da clínica, e aí isso, né? Acabou, né? Ele estava com necessidade ali de uma assistência em saúde naquele momento, e isso acabou aproximando a gente, né? Ele veio aqui para a clínica Trianon, né? Teve um primeiro contato com a gente e desde então, né, a gente tem sido aí o porto seguro, digamos assim, do Sim, com Anderson, né, certeza. em cuidados de saúde, né? A gente falou aqui muito de saúde mental, né, mas em outros cuidados de saúde também aqui com a nossa equipe multidisciplinar, né? Onde você até falou que já conversou com a parte da endocrinologia aqui, né? Dermatologia bastante, né? Tem os cuidados de saúde, mas tem os cuidados estéticos Sim, também, sim, né? com certeza. A vaidade Aproveitar para falar saudável, que né? recomendo demais, tá? Você que está assistindo e você não veio aqui na clínica ainda, agende a sua consulta, com certeza, tá? Eles não estão me pagando nem R$ 1 para falar isso, estou falando como, eu ia falar cliente, ó, paciente, como paciente, todos os profissionais são extremamente qualificados, né? Muitas vezes a gente, não, procura preço, né? Consulta mais barata, consulta mais barata. Não é assim, não, gente. Tem que procurar gente qualificada, porque Procurar valor. procurar valor, porque muitas vezes na consulta mais barata, às vezes o cara te enche de remédio, aquele negócio, de pirona, resolve, né? E não é assim. E aqui eu sempre fui muito bem atendido por todos os profissionais e eu consigo ver uma evolução, não só na minha parte mental, mas na minha parte física. Então, se você busca evoluir, se você não quer evoluir, tudo bem, precisa não. Mas se você busca evoluir como ser humano, como profissional, vem aqui na clínica e marque uma consulta com um dos profissionais que você vai se surpreender. E ó, é investimento, porque eu comecei a fazer muito mais grana depois que eu passei aqui na clínica Trianon. Toda vez, né, Anderson, as passagens do Brasil, né, sempre uma oportunidade aí, Sim, né, para fazer a manutenção da máquina. com certeza. É. E aí, Anderson, eu gostei demais da nossa conversa aqui, que certamente a gente tem assunto aqui para mais de metro, né? Eu passaria aqui mais uma hora conversando facilmente, mas eu acho que a gente pode até resumir, né, essa nossa conversa aqui, né, da seguinte forma. Mesmo com todas essas andanças, mudanças de locais, mudanças de fusos, né, mudanças de pessoas, de laços, né, aí ao longo desses últimos anos e que persiste ainda na sua rotina, você consegue ainda cuidar da sua saúde de forma exemplar, né? Você consegue inclusive conquistas em termos de saúde, como largar cigarro, por exemplo, largar outros vícios, né, e reduzir o consumo de álcool, que muita gente mesmo não consegue. E, pelo que a gente conversou aqui, eu acho que ficou claro, né, que uma das coisas fundamentais para isso é a questão da mentalidade, né? Sim. De você ajustar a sua mentalidade, desenvolver a sua mentalidade para que então você consiga, né, isso que você conseguiu. Então eu vou abrir
né, espaço para você fazer as considerações finais, né, e falar com quem está nos ouvindo, né, em relação a esses cuidados de saúde, mentalidade, né, pessoas que têm uma rotina muito mais previsível que a sua, muito mais organizada que a sua, né, e que não estão conseguindo ainda cuidar da saúde da forma como você vem conseguindo, por exemplo. Sócrates, mais uma vez, É um homem intelectual demais. Sócrates, Sócrates, eu tem uma frase que é muito famosa, né? Que ele fala o seguinte: que desgraça seria o homem morrer sem conhecer o máximo do potencial do seu corpo. E se não foi Sócrates, foi Platão que falou. Pesquisa aí. Nem ia precisar ter falado, pô. Não, que agora eu tô achando que foi Platão, que era mais fortão. Eu acho que foi Platão. Mais saudável. Ele falou, olha a Grécia. É. Não, mas ele falou. E é o seguinte: mas que desgraça, né? Imagina você morrer sem poder usar o máximo do teu cérebro e o máximo dos teus músculos, do teu corpo. Você fica pensando assim, que fraco, né? Você, você terminar no leito de morte sem saber como foi os teus 40, 50 anos no shape, sabe? Na virilidade, sabe, você poder se olhar no espelho. Não tô falando daquele corpo dos caras que tomam bomba, não. Tô falando de olhar no espelho de caramba, é assim, você correr, você ter energia. E a maioria das pessoas, elas não vão nem sentir o cheiro disso, sabe? E eu acho não, eu tenho certeza, baseado inclusive numa teoria chamada behaviorismo, que o sucesso ele é comportamental, ele não é técnico. Você é um cara muito inteligente, né? Você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, pode ter certeza disso. Mas você não estaria aqui se você não tomasse o risco de empreender, se você não tomasse o risco de eh, botar para fora o seu conhecimento. Você não estaria, né, tendo essa visibilidade. Não estaria aqui se não tomasse o risco de contratar influenciadores, de trazer pessoas para ser mais visto. Então, o comportamento de arriscar, o comportamento de passar por cima do ego, o comportamento de não querer, não tá nem aí quem vai te julgar, fez com que você chegasse aqui. Se você tivesse a mesma técnica, a mesma inteligência e não tivesse esse comportamento, você não estaria aqui. Entendeu? Então não é sobre ser mais inteligente, é sobre ter o comportamento mais adequado para as determinadas situações. E aí, voltando agora na mentalidade, né, para finalizar, eh, eu quero que você pense o seguinte, para você que está assistindo em casa. Imagina que você tem apenas uma vida, só tem uma vida, não tem mais duas, três. Você acredita em espiritualidade ou espírita, tudo bem, você vai ter outra, mas essa é só essa. E aí você tem, vamos botar uma média aí, de 80 anos, 90 anos. Empresta um livro aí, por favor. Dá um livro. Acho que vai ser melhor explicar assim. Tem um livro menor, com menos páginas. Aqui, ó. Acho que tem um aqui. Eu posso pegar esse. É, pode ser isso aí. Isso. Aí, ó. Pronto. Nietzsche. Ó, Nietzsche. Imagina que isso aqui é a sua vida. Nessa vida, nesse livro aqui é a sua vida, tá? Você vai abrir o livro, tem sua foto. Você. Primeira página do livro, você tem 1 ano de idade. A segunda, 2 anos. A terceira, 3. E por aí vai. Só que cada virada de página dessa, se você virar a página, você não consegue mais ler de novo. Imagina que sua vida é um livro e cada ano da sua vida é uma página. Toda vez que você só pode ler essa página uma vez, como é que você vai ler esse livro? Com muita atenção, né? Porque se você ler essa página com falta de atenção, quando você fizer isso e voltar, vai estar em branco. A partir do momento que você vira a página e se você voltar ela não tem mais, você vai estar cada vez mais se aproximando do final do livro. E aí é que tá. A gente só tem 90 páginas. Dificilmente alguém vai ter 100 páginas. Imagina que você não prestou atenção na forma com que você leu essas 90 páginas. Você está com 45 páginas já? Ó, tá até aqui o número 45. Você só tem mais 45. Acabou. Acabou, não tem mais como voltar. Então, como é que você vai querer viver essas próximas 45 páginas? Esses 45 próximos janeiros, fevereiros, carnavais?
como você vai querer viver? Vai ser enchendo a cara, fumando de açúcar, e aí você nem vai chegar no resto do livro, porque alguém vai levar o livro, vai desaparecer, ou você vai ler com atenção? Então, desde que eu comecei a entender isso para minha vida, eu vivo cada dia como se fosse o último. E não é com vícios que a gente consegue usar o máximo do nosso potencial. É com disciplina, é com sonhos, sabe? E o homem que deixa de sonhar, ele já está morto. Então você precisa ter um sonho, você precisa ter uma meta e entender que isso não vai ser só para você, mas para todas as pessoas que você ama vão ser impactadas. Eu tô feliz demais, viu, Anderson, dessa nossa conversa aqui, né? Eu não tenho sombra de dúvidas do quanto inspiradora foi essa conversa aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Você fechando com chave de ouro, inclusive, tá? Enfim, aumentou mais ainda a admiração aí que eu tenho por você, Obrigado. tá? Você, inclusive, é uma pessoa muito inteligente também, assim, uma pessoa que cada vez mais, tá, tem se mostrado, assim, com uma inteligência daquelas raras, sabe, É, assim, né, eu uma nem terminei a inteligência faculdade. mas é aquilo, né, uma inteligência que vai além de questões técnicas, né, são inteligências que são muito escassas hoje em dia para a população em geral, e que, enfim, sem dúvida, se muita gente tivesse essa clareza que você vem tendo, sabe, em relação à vida, em relação a todos os aspectos ali, né, para uma vida plena mesmo, com certeza a gente teria pessoas aí sofrendo bem menos, né, pessoas com muito menos barreiras aí na vida. Enfim, muito obrigado Eu que pela agradeço. participação aqui no nosso Trianon Cast. Foi um episódio realmente muito especial. E para todos que estão aí nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, eu deixo aqui o convite para que vocês olhem aí os episódios que já publicamos ao longo aí desses últimos tempos de Trianoncast. Tem muita coisa importante e interessante sobre saúde. Se você ainda não assina o nosso canal, né? Se você ainda não assina o nosso podcast, aproveita, tá com o dedinho pronto aí, né? Já clica aí para seguir, para assinar, para você ficar por dentro aí de todos os episódios. Toda semana a gente solta aqui um episódio, sempre com um padrão Trianon de qualidade, sempre com muita responsabilidade em relação aos conteúdos que a gente traz aqui para vocês. Fiquem à vontade também para interagir conosco aí no YouTube, no Spotify, no Instagram. Nós estamos à disposição, tá, para aproximar os laços, né, e fazer com que vocês realmente se sintam aí bem informados e cada vez mais saudáveis. Então, vejo vocês em breve. Obrigado, Anderson, mais uma Obrigado. Quem quiser me vez. acompanhar nas redes, Instagram 196 Sonhos e YouTube 196 Sonhos. O YouTube, inclusive, está Ah, bombando, vai né? lá que Tem muito vai rir conteúdo. bastante. Aproveitem aí, já tá no YouTube assistindo aqui o episódio, né? Já vai já lá, entra lá no do Anderson e aí acompanha aí a gente. Então, um abraço a todos e até a próxima.